Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia Triway da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia Triway remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filter Aqualive evita o descarte de 6.000 garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive, tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal, dos meus canais. Toda quinta-feira, 19 horas, a gente entra aqui com um podcast no canal do YouTube. Mas lembrando você que no Spotify, toda segunda-feira, o mesmo episódio fica disponível para que você possa consumir esse conteúdo na academia, botar o fonezinho de ouvido, subir numa esteira, fazer um treininho e ser munido de informação sobre saúde, que é a proposta, é o objetivo desse nosso canal aqui. Bom, quero começar agradecendo você, nosso fiel seguidor. Inclusive, já comentei aqui, mas vale a pena ressaltar, o YouTube ele nos dá algumas métricas do canal. E uma das coisas que eu fico chocado é que assim, são os maiores vídeos do meu canal, justamente são os do YouTube. No mínimo 1 hora, chegando a 2 horas às vezes, a depender do convidado. E a gente consegue ter acesso a quantas pessoas ficam até o final do vídeo. E eu acho isso incrível, porque mostra que realmente o meu seguidor está aqui buscando esse conteúdo e não aquele acesso fácil, aquele resumo, aquela coisa que hoje é o comum de rede social. O TikTok, né? 30 segundos, a informação condensada. Bom, então, vamos lá. Que esse seja mais um episódio que você goste, que você fique até o final e vou pedir encarecidamente para que você deixe o seu comentário. É a partir da sua expressão aqui no meu canal que a gente consegue saber se está agradando, se não está, o que a gente pode melhorar. Agradeço também por cada likezinho, por cada vídeo compartilhado. É por isso que a gente está conseguindo aí esses números tão expressivos, já 2 milhões, mais de 2 milhões de seguidores num canal de saúde, né? Se parar para pensar, é um papo chato, né? Falar sobre saúde e mesmo assim o canal vem crescendo, graças a você. Agradeço também aos nossos patrocinadores, Aqualive Group, a marca de água que eu escolhi para hidratar o meu corpo, o corpo dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus pacientes e que está com a gente aqui desde o início. Muito obrigado, Aqualive, por acreditar nesse nosso projeto, assim como uma das minhas marcas queridinhas, Essential Nutrition, que desde o início apoiou, patrocinou e que segue junto com a gente e que vai seguir até o final, porque é a minha marca escolhida, novamente, escolhida para mim, para a minha família e a marca que eu indico para os meus pacientes. Então, obrigado a todo mundo que ajuda, que participa para que seja possível cada episódio desses aqui. Antes de apresentar o convidado, eu vou comentar aqui, porque hoje está sendo um pouquinho diferente, né? Vocês já estão com a gente desde o início, aí 65, 66 episódios, alguma coisa assim, e sempre a gente traz aqui na mesa médico, preparador físico, fisioterapeuta, profissionais da área da saúde. Só que tá na hora de dar uma quebrada nisso daqui, né? E aí hoje, então, eu trouxe uma pessoa, inclusive eu já vou pedir desculpa aqui, porque talvez seja um podcast um pouquinho chato, com muito corte, com muita edição, porque é uma pessoa que não tem muita prática para falar na frente das câmeras, para falar em microfone. Mas a gente resolveu dar uma chance para ele. Vamos ver se ele vai se sair bem aqui hoje. Potter,
seja muito bem-vindo Obrigado. a essa mesa de podcast. O estúdio você já está super ambientado, né? Tá sempre aqui gravando os teus programas, mas é a primeira vez que no fundo aqui aparece o olá pessoal aí. É verdade. E brincadeiras à parte, com certeza nunca ninguém sentou nessa mesa comigo com tanta habilidade de comunicação como você. Bom, isso fica por conta própria tua, mas também ao mesmo tempo com tanta falta de informações sobre saúde. Olha que legal, vai ser diferente. Então a gente vai juntar duas coisas aí, né? Duas coisas. Obrigado pelo convite. Eu vivo das pessoas aceitarem os meus convites para falar, né? Eu sou um jornalista, trabalho em rádio, enfim, né? Há muito tempo e já trabalhei em TV, então eu sempre dependi que alguém falasse no meu microfone, que eu estava segurando ali, né? Ou que colegas meus dividissem, né, espaços comigo, como acontece até hoje, com diversos produtos que eu tenho até hoje de comunicação. Então eu trato com muito respeito os convites e obviamente que eu tento encaixar no meu dia a dia assim, o máximo possível de programas, de entrar em muitos. E eu acho mais legal ainda quando são pessoas fora da comunicação, que estão usando comunicação, que é algo que toda profissão deve ter. Né? Eu acho mais legal porque eu vou num universo que eu não estou muito acostumado, né? Podcasts de colegas meus, beleza, eu tô todo dia nisso, assim, não quer dizer que sejam ruins, não é isso? Aqui não entra qualidade. Mas é legal como toda a profissão hoje colocou a comunicação como algo, né, como ela devia sempre, né, que é primordial, enfim, né? Então, Te mais tiramos legal da ainda. zona de conforto hoje, é isso. Hoje você vai ter que... Certamente. Mas você sabe que não, cara, sabe que não? Porque quando o teu nome entrou aqui na pauta, eu achei maravilhoso, e o Adriano que organizou, ele falou, pode ser? Eu falei, óbvio que pode ser. Por quê? Porque hoje a saúde depende da comunicação. E você é um cara, você até se apresentou mal aqui, eu vou te corrigir, você é um péssimo comunicador, tá? Porque quando você foi Só comecei a provar algumas coisas. Quando já. você foi comunicar quem você é aqui, você falou, eu sempre participei aí de televisão e rádio. Não é isso, cara. Vamos lá, vou te ensinar a falar, tá? Manda bala. Vou te ensinar. Você sempre foi destaque em tudo que você participou. Você se destaca hoje justamente por isso, porque você nunca participou de um programa que não foi sucesso. Todos os programas que você já fez parte, ou sozinho, ou como corpo integrante aí, você sempre teve muito destaque. Então, por isso que teu nome estava no nosso radar, por isso que você está aqui hoje, porque ao longo da minha existência profissional como médico, muita coisa evoluiu dentro do Samuel lá 15 anos atrás, dentro de um consultório, para o Samuel de hoje, que de certa forma se tornou um comunicador também. E hoje eu vejo, como você disse, não consigo imaginar uma profissão que não precise de comunicação, né? Para ter sucesso, para se destacar. Tem tanta coisa já nessa tua fala aí que dá pra gente, né, entrar, né? Uma hora. Mas vamos entrar numa da relação que eu sempre tive com médicos e médicas, que é a relação paciente, né? Os médicos marcantes são aqueles da boa conversa no consultório. São aqueles da conversa clara, carinhosa, terna, cheio de informação, obviamente, de ciência, que é isso que a gente procura quando a gente procura a medicina. Um brinde. Enfim, então, na verdade, sempre todo médico e médica precisavam ter o poder de comunicação. Mesmo dentro do consultório. Né? Absolutamente claro. mais Muito importante mais, né? naquele lidar ali, né? Sim. A gente teve uma democratização dos meios de comunicação antes, né? Para te aparecer na TV, tu tinha que falar na Manchete, no SBT, na Bandeirantes da Globo. Para te escrever aqui em Porto Alegre, tu tinha que escrever no Correio do Povo, no Jornal do Comércio, na Zero Hora. Para te falar em rádio, tu tinha que falar na Guaíba, na Gaúcha, na Pampa e na Bandeirantes. Né? Para te botar música tinha que ser Atlântida, Caiçara, enfim, Eldorado. Aí tinha até mais rádios, né? Hoje todo mundo ganhou um meio, né? Todo mundo tem um meio. E aí disso surgiram profissionais brilhantes da comunicação, né? Em áreas que não eram da comunicação. Porque eu precisei fazer uma faculdade, me formar na PUC, para depois entrar numa empresa grande como a RBS, para começar a fazer o meu caminho e trilhar a história que ainda tá rolando hoje, enfim, né? E aí eu engato naquilo que tu falou assim, pô, sempre foi sucesso, blá, 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 né? E eu comecei a estudar mais a comunicação em si. E aí eu cheguei num conceito bem interessante, que é o egoísmo na comunicação. E o conceito é o seguinte: por que egoísmo? Porque se eu não gostar do que eu faço, né, eu não vou suportar o que eu faço. Parece muito óbvio isso.
Mas o problema é que a gente vive numa era onde, vamos lá, eu sou dentista, tá? E todo dentista tem que ter um Instagram legal, certo? Se eu odeio fazer o Instagram, não adianta eu ter um Instagram. Não adianta eu chegar para uma pessoa e falar assim, cara, tu tem que ter um Instagram. Como assim eu tenho que ter um Instagram? Eu posso contratar uma empresa, ela entregar cards lá, enfim. Ah, mas eu não gosto de gravar vídeo. Não grava vídeo. Ou vai te soltando antes e vai vendo como é que é e curte o processo para ti daqui a pouquinho gostar de fazer um vídeo. Porque senão a pessoa para no meio do caminho, né? Sabe o que mais tem é podcast que acabou. Podcast que acabou. Por quê? Porque a pessoa não suporta ficar gravando. Porque falaram pra ela que ela tem... Eu tenho uma transportadora de carga perigosa e eu tenho que ter um podcast que eu conto sobre isso. Não, não é que tu tem que ter. Se tu tiver, vai ser muito legal. Agora, se tu não tiver na tua alma ali e não aprender, claro, a comunicar, a conversar ou a entrevistar, vai ser um suplício pra ti. E aí vai morrer. Vai gastar uma grana, tu vai gravar lá 2 ou 3, 4, 5, 6, 7, 8 episódios e tu vai parar, porque não tá curtindo aquela situação. E quem tá assistindo percebe que não tá legal. Absolutamente. Só consegue ter um poder de comunicação quem primeiro tá se gostando daquilo. E se gostar não quer dizer que tá perfeito. Se gostar, pá, que momento legal eu tive, né? Que momento legal dentro da minha profissão, que pode ser qualquer outra coisa, um advogado, né? O cara, advogado penal. Eu vou abrir o Instagram, tá, mas tu gosta de comunicar, tu quer contar essas histórias, o que tu aprendeu, se a tua alma estiver naquele momento ali, tu primeiro vai querer gravar o próximo. E depois, se a tua alma tá ali, a chance de ter mais gente querendo estar junto contigo é a mesma coisa, né? Eu tive muitos programas que a gente não teve audiência. Eu não tive audiência no programa, mas eu adorava tanto fazer que não interessava mais a audiência. Não interessava mais, né? Enfim, eu tô lá, pouquíssimas pessoas acompanham, como tem até hoje, algumas coisas que eu faço, e eu tô ali, só que eu tô entregando. Eu tô gostando de fazer. Porque não é só a entrega, tem a preparação, enfim, vou falar de música. Eu vou lá, escuto um disco novo, vejo como é que foi gravado, e babá, vou lá com um cara gravar música. Ah, eu gosto de esportes americanos. Juntei mais 4 caras pra gente falar de esportes americanos a partir de outra temática. Não só comentar que jogada foi tal, mas a cultura americana de esporte, o quanto tem isso linkado com educação, com a faculdade. Eu gosto desse tema. Tô lá no podcast. Moda. Eu odiava moda. Moda pra mim era um problema. A minha mulher estudou moda, foi pra fora estudar moda, era jornalista também. E ela me contava histórias de moda. Eu sei, mas só um pouquinho, isso é legal. Nunca ninguém me contou moda desse jeito. Aí eu fiz um podcast de moda. E tô ele ainda. Tô citando pra ti coisas que eu tô fazendo. Bom, humor. Humor apareceu na minha vida cedo. Eu entrei na Atlântida em 2002, já trabalhava ali em programas de humor, então ali foi, né? Teve o Pretinho Básico, que eu fiquei 15 anos, hoje eu faço Caixa Preta. O que aconteceu aqui, aliás, um pouquinho antes, né, da gente tá aqui agora. Então ali é uma coisa meio por osmose. Mas aí tu começa a ver outras coisas. Aí daqui a pouco a Gaúcho falou assim, cara, a gente precisa ter um apresentador mais leve para temas mais pesados. E eu vou colocar junto o Davi Coimbra e Kelly Matos. O nome vai ser Timeline do programa. Topa? Eu topo. Tá, mas tu vai entrevistar ministro? Eu vou entrevistar ministro? Vai entrevistar ministro. Então tá. Então o ministro eu tô na casa da minha sogra. Tô mais leve, não tô com o pé na mesa, né? E aí eu saía de uma entrevista com o ministro e ia contar piada no Pretinho, né? No mesmo dia, horas depois, né? Camaleão. Então, na verdade, também isso não tem nada de mágico, né? Na verdade, a gente é assim. Eu sou uma pessoa quando eu tô... Tu deve ser uma pessoa com o teu paciente. Tu é uma pessoa com a tua família. Tu é uma pessoa com teus amigos. A gente é assim. A gente sabe se adaptar a tudo mais, né? A beleza é que hoje todo mundo pode fazer um conteúdo, olha só, chega em milhões do teu conteúdo, toca pessoas, melhora vidas. E antes não era possível. Porque tu ia ter que ter um programa na Manchete, no SBT, na Bandeirantes, na Globo. E tu não ia ter. Não ia liberar pra te fazer isso. E se eu quiser, era caro. Se eu quisesse pagar, era caro. Não, em 24 horas, né? 24 horas, eles tinham que entregar. Ainda continua tendo 24 horas a grade de TV. Não tem 36 horas a grade de TV, tem 24 horas. Então teve um monte de beleza aí que soltou um monte de comunicadores em todos os lugares. Né? Isso é muito legal. Acho que isso é uma... Nós, jornalistas e comunicadores, devíamos ficar pé da vida, né? Concorrência. Porque o dia ainda tem 24 horas. Se um cara tá olhando o teu programa, ele talvez deixou de escutar o timeline. Ele optou um dia por escutar o teu programa, no carro, no Spotify, e não escutou o timeline. Então eu perdi a audiência. O que eu faço? Bom, eu posso achar onde tu tá, né? Te mato, sumo com o teu corpo e deu, acabou, o cara nunca mais escuta. Mas não adianta, como é que a gente conquista? A gente conquista lutando para ter mais qualidade, para ser mais dinâmico, mais, sei lá, entender algumas características da comunicação, né? Então, foi um ensinamento para quem estava na comunicação no meio, nesse turbilhão de mudança que aconteceu na década passada e retrasada, né, com as redes sociais e com a internet, e prestou atenção nisso, hoje é um comunicador melhor.
Eu tô falando da galera da comunicação mesmo. Né? Não, até porque o que quem você entendeu falou, isso como somatório cresceu. aumentou a concorrência. Sempre que aumenta a concorrência, aumenta a necessidade de qualidade. Porque se tu não tem com quem competir, tu entrega qualquer coisa. Então isso também acabou melhorando a entrega. Sim, mas a qualidade... Aí que tá. Isso que é o mais mágico. O teu material, eu posso ser o melhor comunicador do mundo. Ele não é o meu material. Sim. Eu posso sentar contigo aqui, nós dois, tu me contrata, digamos assim. Eu vou sentar no teu lado. E aí nós vamos entrevistar pessoas. Beleza. Tu sabe do assunto. Eu vou fazer perguntas idiotas que às vezes são maravilhosas, né? E nós vamos ter um talk show. Eu e tu entrevistando. Um cara que é comunicador, um cara que virou comunicador, mas eu sei a tua especialidade. Agora, se eu me meter no teu lugar, não vai rolar. Então não basta saber comunicar. Né? Tem que ter algo do assunto, tem que ter algo ali que brilhe, entendeu? E tu tem uma capacidade que tu levou a comunicação para ajudar a espraiá-la. Né? Bom, milhões de seguidores, e isso aponta que as pessoas entenderam a tua comunicação, né? Mas elas querem contigo o teu lado médico. Tu soube se comunicar, mas o que elas querem é a tua medicina. E tu tá espraiando isso não só mais uma consulta, né? Imagina só o que acelerou, né? Antes era só uma pessoa que sentava na cadeirinha lá e tu falava com ela. Agora pode ser milhões, enfim. Não, até vou te contar então sobre isso, alguns pontos interessantes, tá? Primeiro, você sabe do meu passado aí que eu era DJ, né? Uma das coisas que era pré-requisito para eu tocar uma festa era não me pedirem para falar no microfone. Eu não falava. Não importava o quanto pagasse. Mas nem para dizer assim, ó, tem um carro lá fora, placa tal, que está sendo guinchado. Juro, não falava. Eu tinha uma vergonha de falar absurda. No colégio, quando eu tinha que ir para frente apresentar trabalho em grupo, diarreia. Tinha diarreia, ficava nervoso por apresentar um trabalho em grupo. Cara, para e pensa, são 20 colegas meus amigos. Eu tô falando para amigo. E eu tinha vergonha de falar para amigo. Então, assim, isso sempre norteou a minha vida, assim, essa vergonha de falar em público. Sabe que essa é uma chaga mundial, né? Sei. Porque se tu entrar no Google de qualquer língua lá, uma das perguntas mais colocadas pelas pessoas, que na real é uma angústia, é como falar em público. Porque falar em público não é no palco, não é num programa como esse aqui. É numa reunião. Eu tenho um ponto de vista, eu quero crescer na empresa, e eu tô numa reunião, não consigo me colocar na reunião. E aí parece que eu sou um cara que não tá trabalhando, um cara que não tá tendo ideias, né? Então é uma angústia muito grande, que é o medo de se expor, o medo que as pessoas têm de errar, né? E dependendo da empresa, errar é muito bom, é teste, é agilidade para errar rápido, para corrigir. Claro que isso depende muito da mentalidade de muita coisa dentro de uma empresa, mas é uma angústia, né? Eu, por exemplo, televisão, eu fiz na faculdade de jornalismo, tem aula de televisão, né? Eu era o pior aluno disparado. Eu passava, os professores me passavam, cara, vou te passar aí. Pena. Eu não conseguia fazer um boletim, assim. Eu lembro que quando afundou aquele submarino Kursk, lembra quando o Kursk foi um submarino um submarino da força militar da Rússia que afundou e ninguém sabia dele, ele explodiu, na verdade. Lembro. Eu tive que passar um boletim disso, como se eu fosse um jornalista. Um jornalista que estava lá na Rússia e eu estava dando para um telejornal aqui do Brasil. Cara, era uma coisa horrorosa, uma angústia de suar a mão com o microfone. E aí, sei lá, 4, 5 anos depois, eu tô num programa ao vivo, mas falando de música, uma coisa que eu gostava, né? Enfim, anos mais tarde apresentando um programa na Globo, né? Como Garota Verão, sei lá, fazendo Patrola, que era gravado, né? E algumas edições até ele era ao vivo, enfim, para te ver como as coisas são, às vezes a vida vai te colocando para lá e para cá, né? Eu tive que vencer, mas esse medo eu quis vencer, sabe? Porque depois que eu me formei médico, aí recém-formado, aí um amigo meu organizou um evento beneficente para arrecadar alimentos e era sobre saúde, era Benefit o nome do evento. E ele falou, Samuca, cara, eu preciso juntar umas pessoas a palestrar, tu vai, né? Eu falei, não vou, não gosto. Não, mas é beneficente. Putz, aí bateu aquela coisa, como é que eu não vou para ajudar, né? Aí eu fui, cara. Aí eu subi no palco e gaguejei o tempo inteiro, e não saía coisa. E eu falei, não, mas eu não posso viver o resto da minha vida assim, sabe? Eu vou fazer, eu vou encarar isso aí. Aí tanto que saí de lá e que eu fiz? Eu peguei e eu organizei 5 eventos beneficentes no ano, assim, eu já botei até data. Falei, de 2 em 2 meses eu vou dar uma palestra aqui. Claro, daí depois eu achei meu jeitinho de facilitar. Mas tu procurou ajuda? Não procurei. O que eu fiz? Eu desenvolvi um jeito que é o seguinte, o meu problema é que eu organizava uma palestra
E eu decorava ela. E aí eu ficava com metade do meu cérebro querendo lembrar do que eu decorei e outra metade querendo falar. E isso bugava, né? Não fechava. Aí eu descobri o meu jeito, que é o seguinte, eu pegava a palestra, meus slides aqui no quadro, e eu botava um amigo na minha frente com uma tela virada para mim me mostrando o próximo slide. Como era um assunto que eu dominava, cara, eu olhava o próximo slide e eu construía a minha fala para chegar lá. Aí quando eu chegava lá, daí eu trocava aqui, e ele já trocava lá. E aquilo ali fluiu, entendeu? Aí eu fui me soltando para poder dar uma palestrinha aqui, outra ali e tal. Então isso foi a primeira sacada para eu mudar esse padrão. Porque eu ficava nervoso porque eu queria fazer bonito, e o fazer bonito implicava em querer decorar uma palestra, entendeu? Então aí eu já mudei. E aí o que aconteceu? Depois, eu usava Instagram, porque, como tu disseste, né? Tem que ter um Instagram, que hoje em dia quem não tem não consegue paciente. E aí eu fazia um Instagram, na época o Instagram não tinha stories, era só foto, tá, tudo certo. Aí começou a ter os stories. Aí é vídeo. Aí, diferente. Aí é primeira pessoa, aí é selfie. Aí já muda o jeito de enxergar a câmera. Exatamente. Aí eu tinha uma prima que trabalhava comigo na minha clínica e ela começou: Samuel, tu tem que fazer, tu palestra tão bem lá, tu tem que fazer. E aí primeiro... Aí tu não tem a bengala que é a plateia, tu não tem a bengala que é o palco. Muda tudo, completamente diferente. Aí o primeiro story, acho que eu gravei 20 e poucas vezes e apagava, apagava, porque tu não sabe, né? Tu fica nervoso ali e tal. Mas aí foi, tá? Os stories também. Aí agora eu vou te contar a história do porquê do canal do YouTube. Que todo mundo, mas isso aí é pra quê? É pra ter paciente? E nunca foi. O que acontecia? Eu sempre tive uma coisa comigo, e aí tu começou falando muito bem, o médico ele tem que ter capacidade de se comunicar no consultório. E o que acontece? Eu via os meus avós, que eram muito doentes, eu acompanhava algumas consultas deles, e eu via o quanto era pouco explicativa a consulta. O médico era assim, examinava, parecia mudo, examinava e prescrevia uma receita. E a pessoa tinha que ir embora, e cara, ninguém entendia o porquê. Chegava em casa, os outros parentes, mas por que ele está tomando isso? Não sei, o médico não falou. Isso é chato, né? Essa coisa do autoritarismo dentro do consultório. Eu acho que o paciente ele tem que entender o que ele está fazendo. Então, dentro do meu consultório, eu sempre tentei dar uma aula da doença para o paciente. Então, ele chegava com diabetes e ele não sabia nem o que era insulina. Mas por que mede minha insulina? Tu sabe o que é insulina? Não sei. Então, poxa, aí o que eu fiz? Eu botei um quadro no meu consultório, porque eu dava aula para o meu paciente. Que legal. Entendeu? Então, eu falava, vou te ensinar o que a insulina faz. Mas, ao mesmo tempo, como eu trabalhei muito tempo lá no início da minha vida profissional, eu trabalhava em posto de saúde em Alvorada, no bairro mais pobre que tinha, Umbu. Então, assim, eu lidava com gente praticamente analfabeta. Então, eu queria que eles entendessem, então eu tinha que falar numa linguagem mastigadinha. E aquilo ficou comigo. Então, dentro do meu consultório, para um público já particular, um público com faculdade, o cara já num nível de instrução maior, mas eu sempre queria essa coisinha mastigadinha, entendeu? Só que começava a cansar, porque tinha dias que eu dava 5 aulas iguais, eram 5 pacientes com refluxo. Era 5 aulas de refluxo. Aí um dia eu peguei o Adriano e o Fernando, que trabalhavam sempre pro marketing da clínica, eu falei, cara, quem sabe eu não gravo as aulas mais básicas aqui e eu mando o vídeo pro paciente depois, né? A gente gravou uns 10 vídeos, 12 talvez. Só que aí eles falaram, mandar o vídeo fica pesado, né? Vamos hospedar no YouTube e manda o link. Eu falei, tá, bota onde quiser, eu só quero que o cara assista em casa. E aí eu fiz isso. 7 anos atrás eu botei lá 12 vídeos e fiz isso. E ponto. Nunca mais entrei no YouTube e tal. Aí passou um tempo, cara, eu comecei a receber uns e-mails na minha caixa de e-mail, que eram pacientes falando assim, doutor, eu quero muito te agradecer. Aquele teu vídeo sobre rinite, eu curei a minha rinite com aquele vídeo. Eu quero muito te agradecer. Eu nunca vou esquecer um que eu chorei. Perdi 42 quilos assistindo teus vídeos. Falei, caramba, cara, 12 vídeos que eu botei aí. Tô curando rinite, tô igual o pai de santo. Tô curando rinite, tô curando dermatite, paciente falando que mudou a vida, sabe? Aí eu falei, cara, isso é um trabalho social. Isso aqui pode virar um trabalho social. Então, vamos continuar gravando. E vamos colocar um por semana e tal. E fui fazendo os vídeos, né? Hoje são 650 vídeos que já tem lá, já tá assim, esgotado. E aí o que aconteceu? Cara, isso mudou a minha vida. Por quê? Porque o paciente chegava no meu consultório completamente ignorante em relação a isso. Ele vinha porque um amigo falou, olha, sei lá, eu curei minha rinite.
Então vai lá se tu tem rinite. Ele chegava lá sem saber o que eu ia fazer com ele. E aí chega pro cara e tu fala assim, olha, rinite é uma doença causada pelo lácteo, pelo queijo. Putz, o cara vai dizer, mas todo mundo come isso, entendeu? E aí eu tinha que convencer ele no quadro. Hoje não. Hoje o paciente chega convencido. Mais informado, teu trabalho é melhor, mais rápido, mais ágil. Claro. E mais eficiente, certamente. Então, por isso que eu disse, a comunicação na minha vida mudou a minha profissão. Por isso que você está aqui hoje, para falar de comunicação. Boa. Boa, boa. É engraçado porque é muito fácil definir o que um jornalista faz, né? Todo mundo sabe que um jornalista tem que fazer. Ele tem que informar, né? Só que não é fácil informar. É muito difícil informar. Primeiro porque tem uma forma, né? Existe uma forma. E a forma não abrange todos os públicos. É por isso que tem canais de televisão diferentes. É por isso que tem comunicadores diferentes na maneira de falar. Horários diferentes, e cada horário vai ter um tipo de público, né? Enfim, vamos lá, vou pegar um produto que é o maior produto de comunicação no Brasil, que é o Jornal Nacional. Né? Chega em 80 milhões de pessoas ao mesmo tempo, por aí. Dependendo muito da época, se tem alguma coisa maior acontecendo, tem mais audiência, enfim, né? Bom, aí tu vai ter que falar para 80 milhões. 80 milhões tu fala para qualquer pessoa. Sim. É impossível. Todas as tribos. Absolutamente qualquer pessoa. Né? Então tu tem que ter uma comunicação mais padrão, enfim, né? Por isso que o cara tá de terno, a moça tá com uma roupa mais alinhada, porque não chama atenção para aquilo, né? Todo mundo tá acostumado a ver aquilo, enfim. Tem um jeito de fazer, o jeito das matérias que os repórteres fazem é muito mais coloquial, porque tu tá chegando em muitas casas de verdade, né? Então é isso que tu estava falando, né? Enfim, né? Sobre ser mais colocado. Porque a gente tem uma tendência na comunicação a fazer a comunicação para os nossos amigos. A primeira grande dica da minha vida de comunicador, quem me deu foi o meu primeiro chefe, Gerson Ponte. Ele que me contratou para Atlântida. O Gerson tá morando em Passo Fundo. Eu entrei no programa lá e aí dei umas 3, 4 dicas de umas bandas e artistas naquela época, eu falava de música, que não tocavam na Atlântida, assim, mas que eu escutava. E que a minha tribo escutava. Aí ele me chamou e falou assim, cara, olha só, pô, legal, foi o jeito que tu falou lá, né, do Rage Against the Machine. Eu assim, gostou? Gostei. Não, eu adorei, mas não é essa rádio, vai falar. Nessa rádio quem tá te escutando é essa e essa e essa pessoa. Tu quer falar de Rage Against the Machine pros teus amigos? Chama eles, faz um churrasco e fala. Agora aqui, não. E eu não tô sendo petulante, eu tô sendo informativo contigo. Instrutivo. Porque é isso que as pessoas querem, escutando. Então não precisa inventar moda. A Atlântida tem 35 anos antes de ti, né? E vem dando certo, ela só cresce. Então segue a onda. Respeita a camisa que tá jogando. É a mesma coisa na Gaúcha. Cheguei pra fazer um programa na Gaúcha. Eu não podia ser o cara do Pretinho Básico. Porque na Gaúcha é outra camiseta, é outro time. Né? Então eu tive que chegar em um caminho. Eu tive que baixar o tom de voz. Muitas coisas mudaram, né? Respeitar o entrevistado, né? Respeitar o entrevistado é estar muito bem informado sobre o assunto, sobre que essa pessoa não respondeu sobre isso. Porque, gente, ali até o jornalismo diário, a pergunta é diária, né? Se a gente colocar lá, vamos lá, hoje, por exemplo, sei lá, hoje teve uma pauta especial sobre o Plano Real. O Plano Real completou 30 anos. A gente colocou uma economista que participou do Plano Real, né? E aí a conversa era sobre o Plano Real. Tá muito, eu não posso puxar outras coisas. Ela é uma especialista em privatizações, não é hoje. Se eu trago ela para um podcast, aí ela é uma personagem. Aí eu poderia falar do Plano Real, de privatização, de economia. Eu posso ir lá. O que está acontecendo na Argentina? O que está acontecendo na Venezuela? O que está acontecendo na China, nos Estados Unidos? Eu posso dançar mais com um tempo maior. Mas ali são 15, 20 minutos que eu tenho que falar sobre o assunto do dia. Então, talvez isso até foque mais, seja mais fácil para mim. Né? Eu tenho mais 2 companheiros que podem perguntar também. Então, tem perguntas que não sou eu que vai fazer, é outra pessoa. Mas aí vai entrar para nós a escuta, que na real é a grande dificuldade. Esse é o problema. O problema não é falar, escrever. O problema é escutar. Essa é a nossa chaga. É a chaga de todo mundo. Primeiro, uma explosão de dopamina a cada videozinho que eu boto para cima. Então, se eu não gostei, eu tenho a opção de rapidamente esquecer. Na televisão não tinha. Né? Eu não conseguia passar para frente do Jornal Nacional. Aí eles davam pra gente a publicidade, pra gente dar ir no xixi, né? Aquela coisa, conversar sobre algum assunto, e aí tu voltava. Hoje, eu vejo meus filhos, um de 6, um de 4, pim, 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 se não estiver por perto, acabou. O que eles são acostumados? Tu deve saber muito mais que eu disso, né? Dessa explosão do dopamina. Corpo, né? Dopamina. Aquela hora que ele para ler um livro infantil, um horror, né?
é um monótono, chato. tédio, não sei o quê, não só um pouquinho, mas na real é isso aqui que vai dando certo. O testado, no caso do livro, há 500 anos, é isso aqui que vai dando certo. Aí, num dia que ele parou, prestou atenção, já gostou. O menorzinho já gosta mais do que gostava antes. Pega um livrinho e leva. Tu começa a ter coisas, né? E a comunicação. Por quê? Porque eu estou contando uma história para ele. Ele aprendeu a ouvir. E aí eu preciso me comunicar, viver aquele momento, fazer a voz da bruxa, né? Fazer a voz do lobo mau, fazer a voz da Chapeuzinho e entrar naquela camada que nós criamos ali. Aquele momento é mágico, com uma comunicação absurdamente antiga, né? Que eu tenho ajuda de um livro. Antes os grandes comunicadores falavam, contando as histórias. O que é a Bíblia? A Bíblia são mais de 1000 anos de histórias diversas colocadas dentro de um livro, né? Porque antes a comunicação era verbal, era numa praça, era na rua, enfim, né? É assim que a gente ouvia histórias, né? E que elas ficam assim, o poder de uma história, né? Contada há tanto tempo, né? As 1001 Noites, por exemplo, histórias mágicas. Ninguém sabe. Os tradutores podem ter deformado a história. Ninguém sabe direito qual foi a primeira história de todas, né? É um super telefone sem fio de sei lá, de milênios. Né? Mas, enfim, eu já abri 200 parênteses aqui. Na real, é a grande dificuldade. E é a grande dificuldade, inclusive, para profissionais da comunicação. Eu fico angustiado ouvindo uma pessoa. Mesmo? Angustiado, assim. Você quer falar. Às vezes eu sei o que ela quer falar, já... Né? Eu vi que eu perguntei uma coisa para o ministro, ele já começou a tergiversar, e eu tenho que entrar. Não, ministro, desculpa. Não, eu quero acabar. Não, ministro, não foi. Mas aí tu tem que ter jogo de cintura, porque tu pode perder o cara numa entrevista ao vivo, toda a sílaba vale. Eu já fui xingado por vários políticos, por exemplo. Né? Às vezes eles tinham razão, às vezes eu tinha razão, enfim. Às vezes uma pergunta foi péssima e às vezes não foi, enfim. Mas a dificuldade de ouvir diz muito sobre muita coisa hoje em dia. Né? Muita coisa. Como é que vai ser essa nova geração? Quanto mais ansioso você é, mais você tem dificuldade de ouvir. Né? Isso é uma relação direta. E a ansiedade hoje é a maior queixa de consultório psiquiátrico. Porque eu tô aqui te ouvindo, cara, se eu sofro de ansiedade, eu quero te cortar. Eu quero falar. Tu quer ver como eu sou ansioso? Eu posso já dar a dica de filme? Não vai ser essa dica, tá? Não vai ser, mas tem tudo a ver. Divertidamente 2. Tá nos cinemas. A menininha cresceu. E para quem viu Divertidamente, são uns sentimentos dentro da cabeça da gente. E por enquanto ela era uma criança. Então era a alegria, a tristeza, a nojinho, a inveja. Eram sentimentos mais primordiais. A menina cresceu, virou uma pré-adolescente, tem mais sentimentos. Aí entraram o tédio, a vergonha e a grande estrela do filme, a ansiedade. Que faz um complô e derruba os outros sentimentos. A ansiedade começa a dominar a menininha de 13 anos. Genial, né? E aí o filme vai pra lá, pra cá, pra ter uma cena. Tem uma cena do filme que é a mais potente de todas. Aliás, se você não tem filho, vai pro cinema ver Divertidamente 2. Tipo assim, um filme pra todo mundo. Que é uma hora que todos os sentimentos... Eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem uma hora que tu precisa de todos os sentimentos ao mesmo tempo. Os bons e os ruins. Né? Que é a gente lidando, assim. Cara, eu tava com meu filho de 6 anos de idade no cinema. E aí, eu chorei com a cena. E ele me olhou chorando. E ele começou a rir. E fez assim, eu não acredito que tu tá chorando. E eu olhei para ele chorando, abracei ele. E aí, ele olhou de novo pra tela. Ele começou a chorar. E falou, eu também tô chorando. Ele sentiu emoção. Pela primeira vez na vida dele. Esse tipo de emoção. Ele tem todas as emoções que eu sei que ele tem. Ele fica brabo quando não tem as coisas dele. Ele fica muito feliz quando ele tem as coisas dele. Enfim, né? Agora, esse tipo de choro não tinha acontecido ainda. Não tinha acontecido ainda. E o que acontece naquele filme? A gente está ouvindo. É mágico, né? Eu sentei, paguei o ingresso, eu tô ouvindo. Ele ouviu, deixou que a história entrasse nele e se emocionou. Então ele catou nele lá todos os sentimentos. Então é incrível como a gente perde a potencialidade de ouvir. Não preciso nem falar de política, religião e futebol, por exemplo. Né? Três coisas muito fortes, né? Ninguém mais ouve ninguém. E aí o algoritmo transforma o mundo em bolhas, não joga mais pra mim coisas que eu discordo, porque eu vou sair fora da rede social. Então eu vivo dentro da minha bolha, me alimentando das coisas que eu já sei.
Não quero nenhum ponto de vista que possa fazer eu sacudir alguma coisa, porque se eu for sacudido eu vou perder o meu norte, o meu navio vai virar, né? E aí eu vou perder, eu vou morrer afogado. Na real, é exatamente ao contrário. Só que agora tem uma indústria trilionária, enfim, né? Comandando as nossas ações e a gente tem muita dificuldade. Às vezes as bolhas são quentinhas e maravilhosas, né? Tu criou uma bolha. Tu tem o teu universo. Agora, tu quer trazer um dia aqui um médico, uma médica que pensa um pouquinho diferente de ti algum assunto pra te discutir com ela, né? De jeito nenhum. Pra quê? Pra dar briga. Porque, não, mas é que assim, é que tá, a gente perdeu aquela potencialidade de discutir, né? Sem brigar. Não, claro, todo mundo tá brincando aqui, enfim, a gente consegue, claro que a gente consegue, enfim, né? Mas assim, é um exagero, eu coloquei uma situação exagerada. Mas é incrível como a coisa mais... Bom, aí entra aquela frase da vovó que dizia pra nós, meu filho, são 2 orelhinhas, uma boca só, respeita essa estatística corporal, né? Tenta ouvir, é muito complicado. É muito complicado. Esse é o meu exercício hoje, tá? As nossas avós, elas eram muito sábias em relação à saúde. Eu hoje uso muita coisa que a minha avó falava e que eu não entendia na época. Que legal. Eu sempre falo, digo assim, ó, por exemplo, hoje está em alta, capa de revista de gôndola de supermercado, intestino, o segundo cérebro do corpo. Já ouviu isso, né? Por quê? Porque se você não tem um intestino saudável, você não produz serotonina, dopamina, e, portanto, você fica ansioso, compulsivo, irritado, né? E a minha avó já sabia disso. Ela falava assim, Samuel, não chega perto do teu avô que ele tá enfesado. Que maravilha. Tá cheio de fezes. Tá pé da vida. Olha aí, ó. Já sabia. Aí você fala, isso é coisa de 15 anos pra cá. Não, minha avó já sabia. Já, né? Instintivamente. Enfesado. Olha a expressão, né? Enfesado. Sem contar os chá. Meu avô e minha avó, chá, cara, curava tudo com chá. E hoje eu trabalho com medicina ortomolecular, com fitoterapia, com ervas medicinais. Então, olha, eu ria da minha avó. Aliás, hoje eu estou numa fase da minha vida, se você aqui agora falar para mim assim, não, porque olha só, eu já estou há 1 ano fazendo yoga e semana passada, inclusive, numa das aulas de yoga eu levitei. Cara, eu não vou duvidar de ti. Por quê? Porque a vida inteira eu mordi a língua do tipo, fui fazer faculdade de medicina. Tá. Aí eu me formei aquele médico que a faculdade forma. Quem é? É o cara que só acredita em remédio. O resto todo é frufruzinho, né? Então aí eu tinha um... Sabe o que é o Guga Freitas? Também toca na noite. Sim, sabe sim, que é o Guga? sim, o Guga é meu irmão da vida, assim. Da vida. A gente morou vizinho de porta muitos anos. Quando eu estava na faculdade, morava num apezinho solteiro de 1 quarto. E aí o Guga, ele se mudou pro lado ali, né? Então a gente ficou uns 3, 4 anos morando ali. E aí o Guga batia na minha porta, eu estava na faculdade, né? Me formando quase. Ele batia lá, Samuca, tô com a garganta ruim, tu pode olhar pra mim? Daí eu vinha lá com a lanterninha e tal, olhava. Falava, cara, tá com a garganta toda vermelha. Peraí que eu tenho uma amostrinha grátis aqui de ibuprofeno. Aí ele falava, não. Minha mãe sempre... Eu me trato com homeopatia. Eu vou falar com o meu homeopata amanhã, então. Daí eu falava, meu Deus. Que homeopatia, Guga? Estamos aqui já no ano 2000. Tem ibuprofeno. Por que tu vai nesses... Isso não funciona, gotinha mágica. Eu criticava, né? Aí falava de coisinha curar com planta, eu criticava. Tá, daí hoje eu trabalho com essa medicina. Aí quando eu tava lá fazendo plantão em Nova Santa Rita, eu nunca vou esquecer da enfermeira Vanessa. Tinha uma enfermeira que era a Vanessa lá. E ela era vegetariana. Cara, daí eu falava, tu vai morrer. Tu vai morrer com essa dieta vegetariana. Me ouve. Aí um dia ela pra mim disse, Samuel, tu não faz uma cantoplastia na minha unha? Encravou minha unha. Eu falei, também, vegetariana. É óbvio que tu ia encravar. Ela bateu o carro no trabalho, eu falei, vegetariana. É óbvio, tudo era culpa da... E hoje eu sou vegano. Hoje eu não como proteína animal. Então, assim, tudo que eu lasquei, que eu falei mal, hoje eu mordo a língua, né? Então, aprendi. A tua avó diria assim, mas Samuel, tá tudo certo, tem tempo pras coisas. Tem tempo pras coisas. Né? E isso é uma coisa bonita, isso os filhos me deram, né? Porque quando a gente tem filho, a gente começa a lembrar do que os nossos pais falaram pra gente, né? Com mais assiduidade, né?
E as dificuldades e o quão a gente foi maldoso com nossos pais, né, em muitas épocas. Claro, tem as épocas mais pegadas para isso, né? E, cara, a sabedoria, ela é uma coisa... Claro que tu pode ser muito sábio jovem, enfim, tu pode, né, avançar nisso. Tem pessoas, mentes absurdamente brilhantes para entender o mundo. Até eu acho que entra numa outra camada, né, cerebral. Sei lá, eu li uma biografia do Einstein, né? O Einstein não estava funcionando na mesma frequência que a gente. Também acho. Ele viveu ali, enfim, mas o jeito que ele enxergava as coisas Pô, ou ele era autista. E tinha alguma coisa, que ele tava na outra camada. Mas como assim? Cara, não tem o Messi. Por que o Messi é tão melhor que os outros? Por que não pode ter um cientista que é tão melhor que os outros? O Messi diz que ele tem uma memória espacial, né? Esses dias eu vi um vídeo, o Messi, ele tá caminhando, e ele tá assim, ó. Fica bem assim. Parece que tem um computador. Ele tá medindo. A bola vem nele, ele já sabe tudo. Ele já sabe, tipo xadrez, ele já sabe que aquele cara vai se mexer para lá, o amigo dele vai entrar aqui atrás, e ele encurta e é fácil. Tu olha, pô, olha só que legal, é só tu tocar ali, blá, blá, blá. Bom, por que não tu pode ter isso nas outras profissões? Alguém que tá enxergando outra coisa, que não é a gente, né? Mas, enfim, aí tu pega a história do Einstein, né? Um cara que fugiu do nazismo, né? Foi para os Estados Unidos, cheio de angústias, alguns filhos que ele não teve relação, porque a cabeça estava sempre olhando o universo. E aí, semana passada, eu li uma matéria, um super telescópio aí enxergou algo, né, sobre buraco negro, e no final da matéria tinha assim, isso comprova que Albert Einstein falou... Na teoria da relatividade. Não sei o que, sobre buracos negros. Tipo assim, o cara imaginava o espaço. O máximo que ele enxergava era o que a gente estava enxergando, um pouquinho mais, com uma luneta, enfim, algumas lentes que funcionavam, mas assim, enfim... por que a gente entrou nisso mesmo? Eu vou te ensinar como comunicador a não perder o foco, tá? Manda. Porque você estava falando da sabedoria. Você como pai avós. lembrando dos avós. Exatamente, né? Hoje eu prezo muito mais por isso. Eu prezo muito mais por isso. Os caras perguntam, o que tu quer mais na tua vida? Eu quero mais silêncio na minha vida, cara. Mas principalmente o meu silêncio. E aí na minha profissão, né? Eu tô há 24 anos comunicando, desde que eu virei estagiário na RBS lá. É a época que eu menos falo. Eu fiz um podcast, que ele é sazonal, de vez em quando eu coloco algumas coisas dele lá. Lá em 2018, tava todo mundo brigando por causa do Bolsonaro e do Haddad. Todo mundo brigava na minha volta, enfim. Eu vou fazer um podcast chamado Potter Entrevista. Muito simples. Na época não tinha coisa de imagem ainda, enfim. Até tinha, mas não era essa o jeito. Eu vou ligar para as pessoas do telefone, vou gravar no estúdio da Rádio Atlântida e vou entrevistar pessoas que eu tenho certeza que eu vou votar no Bolsonaro e pessoas que eu tenho certeza que eu vou votar no Haddad. E eu não vou atrapalhar. Eu não vou julgar. Eu vou ouvir. A minha próxima pergunta tem a ver com o que a pessoa falou. Eu vou estar junto com ela e dentro, junto com ela ali. E eu tenho certeza absoluta que quem ouvir vai ter um documentário. Vai ter assim, ó, tu quer saber o que o Samuel pensa sobre esse assunto? Tá aqui. Ele não foi julgado, ele não foi atrapalhado, tá aqui. Agora, a conclusão é tua. Porque às vezes a gente acha que o emissor, o receptor da mensagem não tá entendendo, né? As pessoas são muito mais sagazes do que a gente imagina. A grande maioria. Porque chega na gente, às vezes, muito barulho da internet de comentaristas, aquilo é um micro da estatística, assim, que tu acha que aquilo ali, né? Beleza. Eu fiz o podcast. Eu pensei, bom, primeiro que é pra mim o podcast. Lembra O nome é teu. Né? O nome é meu. Eu quero ouvir essas pessoas e eu quero estar feliz em ouvir essas pessoas. E eu vou ouvir mesmo que eu discorde. Não vou bater boca, não vou brigar. Beleza, fiz 6 episódios. Em 2 semanas estava no primeiro lugar do Spotify. Olha aí. Um cara mandou o print. Potter, tu viu isso aqui? Eu sei o quê? Ranking do Spotify. Eu tenho lá um printzinho. Primeiro lugar, Potter Entrevista. E eu assim, só um pouquinho, tem alguma coisa aqui. Eu entrevistei o cara, sei lá, deixa eu lembrar. Eu acho que eu entrevistei eu tô pensando em pessoas que a gente sabe que, sei lá, o Lobão, que estava muito contra o Lula naquela época, e entrevistei alguém de esquerda, assim, e deixei a pessoa falar. E os dois tiveram o mesmo número de views. E eu comecei a receber, cara, eu nunca votaria nele. Eu não penso igual a ele, mas eu gostei de ouvir. Tá, ok. Porque era a mesma coisa que eu sentia ao gravar a entrevista. E eu comecei a ver, cara, tá na hora de baixar um pouquinho a bola. Você foi só um instrumento naquele momento, né? Só de ouvir. Você ouviu. Mas será que não é isso?
Ô, Adriano, tá ouvindo isso? Pra gente depois refletir aqui pro nosso podcast. Acho que eu falo demais. Tem que começar a ouvir mais. Vou ficar mais quieto. Não, mas aqui. é Aliás, que assim, agora... Não, mas é que não é isso, Samuel. É que assim, claro, que é e não é, né? É muito legal quando a tua próxima pergunta tem a ver com o que eu acabei de falar. Às vezes tu quer mudar de assunto, né? Tá bom, esgotamos isso aqui, eu sei como é que é, eu faço entrevista todo dia. Enfim, né? De todo dia treinar, né? Ir na academia, o meu corpo ficou bom, né? Aprendi me comunicar, aquela coisa toda. Então tá. A pessoa gosta disso, porque deixa de ser uma entrevista para ser uma conversa. Né? E eu tenho certeza, se tu pegar teu YouTube e ver as maiores audiências e tu escutar ela, é um bate-papo e passou voando, né? Passou voando o tempo. Claro, foi um bate-papo. Por que talk show dá certo em rádio? Porque um monte de gente falando. Quais são os que dão certo? Quando tem amigos falando. É bom discutir e ver uma briga? Todo dia cansa. Primeiro que as pessoas cansam. Eu já vi entrevista de pessoas que participavam de programas que tinham que debater. Todo dia estavam ali debatendo um assunto. Né? E aí um dia, cara, hoje a gente concorda que nós vamos fazer. E agora? Esse assunto a gente concorda. A gente está muito mais concordando, esse assunto é muito mais complexa a vida. Eu posso concordar e discordar numa mesma resposta de todas as pessoas. Eu posso mudar de ideia, enfim. A gente vai esquecendo os prazeres da comunicação. Né? A gente, quando alguém me coloca na parede num assunto, futebol, por exemplo, que é um baita assunto de discutir. Quando alguém vem com um argumento bom, eu vou lidar com duas coisas dentro de mim. Primeiro, o ego, né? Primeiro, o ego, que é filho da mãe. Eu não tinha pensado nisso. Como é que eu não pensei nisso? Eu? Tô lidando primeiro com o meu ego. Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu chego e falo pro cara assim, cara, tu tem razão. Ou eu, de maneira muito mau caráter, transformo o que ele fala em outra coisa, pego um outro argumento, vou para um outro caminho e continuo batendo boca. No futebol isso é marcante, né? É muito fácil fazer isso com o futebol. Número de futebol, tu pega o que tu quiser com o número do futebol, né? Tu faz o que tu quiser com posse de bola, eu faço o que eu quero. Eu posso dizer que um time é defensivo ou ofensivo com posse de bola. O mesmo número. Eu posso falar que não, ele foi ofensivo. Não, mas ele teve mais. Não, mas a bola não saiu de tal parte. Enfim, eu faço o que eu quiser com isso aí. Manipula. Exatamente, manipulo muito, qualquer número. E aí tu começa, olha que belo que é tu escutar. Eu comecei a me dar conta disso. E aí o que acontece em 2018? Já tinha nascido um filho meu. Isso já tinha me mudado. Em 2019, nasceu outro filho. Aí para criar criança, acabou, né? Acabou o reinado. Lá, vamos lá, pegar os filhos do Messi. Não é o Messi, né? É o Lionel. Foda-se. Óbvio que ele, lá dentro do campo eu sei que tu é, pai. Agora aqui, vai tomar banho. Não vou. Se o Messi chegar agora que mandou eu tomar banho, eu vou tomar banho. Né? Vou te pedir autógrafo pra ele, vou tomar banho. Ele me mandou eu tomar banho. O filho do Messi vai quando quiser. Eu tenho certeza que ele bate boca com os guri, já teve uma discussão mais pesada, enfim, né? Porque é outra coisa que a gente enxerga, né? Então eu comecei a entender que, cara, tá na hora de escutar mais. E aí sabe que chegou um comentário um dia que foi maravilhoso. Potter, eu acompanho muito o trabalho teu, tá? Eu ouço muito os programas que tu faz e que tu participa, que na real eu não faço nada sozinho, sempre tem alguém comigo. No mínimo na entrevista, alguém que tá conversando comigo ali. Ele assim, o Potter Entrevista é o programa que tu menos fala e o teu melhor programa. O cara tentou me elogiar. Mexeu com o mais profundo ego que eu tinha. E eu tive que parar e falar assim, putz, cara, tá na hora de ouvir. Mudei. Aí veio a palestra sobre ouvir. Aí eu tive que estudar o assunto, entender a ciência em cima disso, o que tem de estudo para lá e para cá. Aí comecei a entender que quem ouve mais tem mais amizades. Quem tem mais amizades tem mais fortaleza física e mental. Quem é que a gente liga quando a gente está em crise? Para alguém para nos escutar. Fato. Pro melhor ouvido, né? O nosso amigo, melhor amiga, é um ouvido, né? Cara, preciso te contar uma coisa, desabafar. O cara ouve, né? Fala aí, meu. Pá, cara, eu tava lá, e blá, 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 e blá, blá. O cara tá te ouvindo. Depois tu quer até que ele fale alguma coisa, né? Mas ele precisou te ouvir. Eu não vou ligar pra um cara que não para de falar, né? Ô, Samuel, eu preciso te falar uma coisa. Não, calma aí, deixa eu te contar uma coisa. Não, só um pouquinho. Eu te liguei. Eu te liguei. Pagando. Eu que te liguei pra desabafar. O pulso é meu. Né? Enfim. E aí eu descobri isso. E eu tô em desenvolvimento, porque é muito duro tu parar de falar. É muito duro uma entrevista. Hoje tu me convidou pra falar, eu tô falando. Mas é muito duro a minha pergunta não querer ser uma pergunta intelectual pro ministro. Não querer mostrar que eu sei, que eu me informei, trazer uns números. Claro que às vezes uma pergunta precisa de uma base melhor, pode ser uma... Mas quem sabe eu mudo essa pergunta.
Quem sabe essa pergunta é uma frase só. Será que eu consigo isso? Ser conciso e bom na pergunta? Daqui a pouco tu faz uma pergunta concisa e boa e o cara foi para as cordas no ringue. Tipo assim, opa, eu não estava preparado para isso, eu estava preparado para enganar, né? E não sei o que, mas por quê? Agora nas eleições. Não, vamos fazer aqui a maior dica da história. Com que dinheiro? Não, porque não, desculpa. Com que dinheiro? A pergunta é com que dinheiro? Olha como ela é curta. Aí eu não preciso fazer mais nada. Se o cara mostrou que ele não sabe de onde vai tirar o dinheiro, quem está escutando viu assim, puta, o cara não sabe. Eu não preciso desenhar, eu não preciso bater boca com o cara. Já mostrei. As pessoas são suficientemente inteligentes para entender que ele não tem ideia de como fazer isso. Não tem ideia de como fazer isso. Enfim. O que precisou? De 24 anos de profissão. Para começar a mudar isso. Eu estou longe de ter perguntas rápidas, né? De ouvir mais, enfim. Mas eu estou adorando o processo. Essa quebra de algo que eu fiz durante 2 décadas e meia está sendo muito, muito mais eficaz para todas as áreas da minha vida. Eu estou dormindo melhor. Olha que coisa louca, né? Eu estou dormindo melhor. Eu comecei a fazer exercício. Agora você está entrando na pauta do nosso podcast. Eu comecei a entender outras Pilares coisas. de hábitos. Vamos lá. O que o cara que faz jornalismo pensa? O cara tatua o Che Guevara na batata da perna. Certo? E quer mudar o mundo. É isso. Tô metaforizando, tá, galera? Eu dei uma forçada de amizade aqui na figura de linguagem. Aí o que eu preciso para mudar o mundo? Falar. Não, melhor. Eu tenho que gritar. Então eu sou jovem. Para ser ouvido. Grito. Grito. E aí tu fica olhando. Meu. Ninguém vai mudar de opinião contigo gritando, cara. Ninguém. Todas as vezes que eu gritei com um filho meu, que é um erro, e que eu tive gritos, eu tive uma fala mais forte, não adiantou em nada. Nada. Aí eu lembro às vezes que o meu pai pode ter feito isso comigo. Só me marcou. Com um momento triste. Aprendi? Acho que não. Né? Em algumas coisas eu tenho certeza que não. Enfim, então tu começa a ter algumas coisas, né? Só que é uma pena que isso só chega com a idade, né? A coisa mais linda que é um velhinho, né? Um velhinho sábio, assim, né? Porque ele fala uma coisa pra ti e aí tu vai lá e fala que não, assim, ele faz esse sorriso. Ele fala assim, mas não, ele não tá no tempo dele ainda. Daqui a pouquinho ele vai ter o tempo dele. Né? Cara, essa paciência eu não tenho. Ainda. Eu não sou um sábio. E sábio não é ler, porque aí vamos lá, vou continuar o jornalista. Aí eu tenho que ler, mas eu leio só algumas coisas aqui, outras coisas ali, então eu acho que ali, já li um livro, já sou PhD naquele assunto. E a ciência é o contrário, né? Na real, a ciência é querer entender que tu pouco sabe, né? Na real, é só uma camada vamos lá. Albert Einstein, de novo, ele fez a teoria da relatividade. Ele disse, galera, eu estudei, eu aprofundei, fiquei 10 anos aqui fazendo conta, e eu tenho uma teoria. Não é uma consolidação da relatividade, não. Eu tenho uma teoria. A teoria não é uma coisa certa, olha, eu fiz isso aqui, tá aqui, isso aqui, tá aqui, isso aqui. O Isaac Newton aqui estava errado. Ele teve essa petulância, mas ele ficou 10 anos fazendo continha, ouvindo um monte de gente, viajando a Europa inteira, ouvindo, lá tem um físico que é foda, fala com aquele físico, não sei o quê, mas tu tem noção, não sei o quê. Aí foi. Aí hoje, abro um grupo de WhatsApp, vejo uma manchete e saio cagando regra. Tá errado. Cara, além de estar errado, tem um outro detalhe muito importante que a gente não falou até agora, mas que cabe direitinho nesse teu gancho aqui. Eu abro uma manchete, ou não manchete, talvez, eu abro o meu Instagram e por mais que você tenha dito assim, o algoritmo te bota na tua bolha. Tá, bota. Faz parte, é inteligente isso. Tá, mas eu tenho pessoas que eu sigo, que eu escolhi seguir, muitas dessas pessoas, elas não são obrigadas a concordar 100% com os meus pensamentos. Certo. Né? Mas tu tá burlando o algoritmo, né? Que eu tá tô burlando. Tu consegue segui-las, tu quer isso. Não, mas eu tô seguindo porque... Quer se incomodar. Não, olha só, eu tô seguindo aqui um cara, por exemplo, eu adoro vinil, né? Então eu sigo um cara aqui que vende disco de vinil, tá?
Só que daí agora chegou a época de política. Ah, ele vai falar de um candidato que tu Ele gosta, vai falar, mal é, ou bem de um que tu não exatamente. gosta. Aí, assim, uma das coisas que precisa, eu acho que precisa ser estudado é aquela coisa do... Não, peraí. Esse cara, ele não pode expressar a opinião dele se ela for diferente da minha. E eu tenho um post meu aqui, que inclusive vale a pena até a gente falar. Vou usar de exemplo, tá? Que foi agora, na época das enchentes, tá? Vou ler aqui, ó. O estado do Rio Grande do Sul é conhecido por ter sido colonizado por imigrantes europeus que deixaram suas casas nos seus respectivos países e aqui chegaram com apenas uma pequena mala de roupa e nada mais, para recomeçar do zero em busca de uma vida próspera. Sendo assim, a história do nosso Rio Grande faz com que, de certa forma, eu me sinta tranquilo com toda essa tragédia, pois somos descendentes destes heróis que construíram estes pampas. Agora é hora de orgulharmos nossos ancestrais e mostrarmos que também somos capazes de fazer história. As imagens que hoje são mostradas nas redes sociais não traduzem o estado lindo e alegre que conhecemos. Hoje os pampas verdes se transformaram em rios de lama e as rodas de chimarrão se transformaram em rodas de oração. E o grande e valente Rio Grande hoje chora uma água que o povo não pode beber. As lindas e verdejantes paisagens foram levadas pelas correntezas, junto com o sonho de milhares de gaúchos. Gritos de socorro em meio a cidades escuras, sem luz, o nosso Rio Grande está encharcado, cansado, mas descansar não é uma opção, pois temos um estado inteiro para reconstruir e estamos nos agarrando à esperança e à fé que estão nos ajudando a seguir em frente todos os dias. Assistimos de perto pessoas perdendo suas vidas, seus bens, sua família, mas também presenciamos o maior movimento de solidariedade e compaixão visto antes no mundo. Pessoas se jogando em meio ao mar de lama, como se seus corpos fossem impermeáveis, na tentativa de salvar mais uma vida. Somos gratos aos braços que socorreram nossas crianças, aos barcos que resgataram os nossos animais, aos nossos irmãos do Brasil e fora dele, que enviaram roupas, alimentos e água para que nada nos faltasse enquanto estávamos lutando bravamente. Toda essa tragédia serviu para que reconhecêssemos qual é a maior riqueza do nosso estado. É o povo gaúcho, que provou que nossa força não está apenas no folclore e nas histórias declamadas e dedilhadas no violão em forma de poesia. Não está morto quem peleia. Ouvindo assim, você acha que tem alguma coisa assim que está ofensiva aqui? De tanto que eu vivo esse mundo... Já achou? Eu, no começo do texto, ali, na, sei lá, quinta, sexta frase, tem uma situação de que a situação tem um adjetivo, alguma coisa ali que eles podem ter te pego. Que a situação não é grave, eu não lembro mais da ali frase. não foi, mas assim, ó, eu fui repudiado aqui, porque eu botei assim, ó, toda essa tragédia serviu para que reconhecêssemos qual é a maior riqueza do nosso estado. É o povo gaúcho. Cara, deu uns 25 comentários falando assim, ó, mas a maior riqueza do Brasil são os brasileiros. Eu, gentilmente, né? Ah, pessoas de fora brigaram contigo. Não, mas olha só, toda essa tragédia serviu para que reconhecêssemos qual é a maior riqueza do nosso estado. Sim, tá bem claro que É o povo gaúcho. Os outros fora do estado, meu Deus, a maior riqueza do Brasil é o povo do Brasil. E assim, cara, aí eu, gentilmente, olha, tá acontecendo aí um errinho de interpretação de texto. Volta lá e dá uma lida, né? Aí já se arrependeu. Já. Não, eu digo na hora que tu respondeu primeiro, tu já se arrependeu. Não, eu respondo educadamente e tal, mas eu quero dizer o seguinte, pô, não tentei, é um texto assim onde eu não estou tendo posição, não estou falando de política. Aliás, cheio de esperança, cheio de vamos sair daqui, esse estado já entendeu? Tem história para recuperação. É um texto que deu 518 comentários, tem uns 35 aqui me destruindo, mas agressivamente. A estatística é uma maldade, né? Então, assim, hoje o hater... não, e claro, eu comecei aqui e nem concluí. Assim, ó, o que me chamou a atenção, umas 10 pessoas aqui dizendo,
É uma vergonha um médico como você negligenciar o real culpado de tudo isso, que são os políticos. Você deveria acusar os políticos. Ou seja, tipo assim, o cara talvez tenha... Eu olhei lá, né? Quem eram as pessoas? Tem 112 seguidores. Ele não tem poder de expressão no Instagram dele, mas ele quer que alguém que tem um pouquinho mais fale o que ele quer falar e que ele não tem voz, ele quer que... E me descascando porque eu não falei o que ele queria falar num post que não envolve política, não envolve nada. Então, é muito complexo essa coisa, assim, de você se esconder atrás de uma página, né? Que às vezes nem foto, tu bota ali, sim. né? E ali atrás você se torna aquela pessoa que você jamais seria na rua. Porque na rua nunca uma pessoa assim iria parar e discutir e querer impor, né, a sua opinião. Então, você disse lá no início, os extremes, as coisas, isso deu voz a muito comunicador. Mas, ao mesmo tempo, isso também dá muita voz para pessoas... Você está entendendo, né? Assim, eu entendo tanto isso, que isso foi parar durante meses na minha conversa com a minha psiquiatra. Eu gastei dinheiro para lidar com isso. Quando tu entra na RBS, tu é assistido, lido, escutado por muita gente. E aí tu começa a lidar com uma coisa que é muito bonita de se lidar, que te prepara porque o mundo não é teu. E as pessoas vão concordar e discordar. Os louros tu recebe e não nota que ele está recebendo. Até tu nota, mas tu não dá bola na estatística. Os haters, eles são diminutos e eles ocupam um tamanho dentro de ti, que é inacreditável perante a estatística. 518 comentários. 35 pessoas te xingaram. 518 menos 35? Pô, essa hora da noite, você quer fazer conta? Vamos 480 arredondar, e... alguma coisa. Elogiando, dizendo a mesma coisa, somando alguma coisa que tu falou. Tipo assim, e beleza. Aí os 35 filhos da mãe pegaram um espaço no teu cérebro, no teu coração, na tua alma, no teu fígado e trabalharam visceral. Muito bem. E eu levava isso para minha psiquiatra, assim, como é que faz? Olha, tem diversas maneiras. Uma de sair das redes sociais, eu não posso sair porque eu gosto de estar ali, enfim, eu me informo, blá, blá, blá. Tá? Aí eu comecei a descobrir que o Twitter era um problema para mim. Tá? Saí do Twitter. Sabe? Por que era um problema? Porque o Twitter é uma rede de pouca conversa, de muito atirar. Né? Todo mundo tá com muita pedra na mão no Twitter. Porque como tu não tem vídeo, ele não é uma... Quer dizer, ele tem vídeo, mas ele não é uma rede de vídeo. É uma rede de texto. Então, já parte de tu entender que uma pessoa entende ironia, né, sarcasmo, outras figuras de linguagem que são mais complicadas. No vídeo tu consegue ver se eu tô falando sorrindo, né? Ali já é a palavra escrita. E, às vezes eu me atrapalhava também com isso. Um cara comentava uma coisa que eu pensei que era um ódio, o cara tava brincando comigo, né? Só que até eu resolver isso, meu filho passou na minha frente querendo brincar, eu não fui. Comecei a ter tempo. Saí do Twitter. Voltei agora, 1 ano depois. Eu vi. E o que me fez falta? Zero. Nada. Absolutamente nada. Hoje eu tô no Twitter de novo porque me mandam muito links de reportagens, coisas que eu preciso abrir. Né? Então eu uso muito mais. Até fiz umas brincadeiras agora recentemente lá, e só para testar o ódiozinho que tava lá dentro. Né? Enfim, mas beleza. O que a psiquiatra, a médica me disse assim, tu vai ter que ser mais forte que isso. Porque senão tu não pode jogar o jogo. Não pode. Tu é uma pessoa pública. Vamos lá, vou entrevistar o Lula, tá? Já conversei com o Lula e com o Bolsonaro. Vou entrevistar o Lula. Eu falo, hoje nós vamos entrevistar o Lula. Quem odeia o Lula, não acredito que tu vai dar espaço para esse filho da mãe. Quem gosta do Lula, quieto. Começa a entrevista com o Lula. A entrevista começa a ficar dura. Começa a ter cobrança. Aí o cara que não gosta do Lula, silencia. Tá gostando. E o cara que ama o Lula já começou a me chamar de filho da mãe pra cima. Entende? Perfeitamente. Aí daqui a pouco aí a conversa vira uma conversa mais amena durante uns 3 minutos. Aí tu elogia o Lula. Não é nem elogio. A gente entra num papo lá que não tá ferindo ninguém.
Aí veio um cara do Bolsonaro. Passando pano, né, Potter? Passando pano, né? Porra, a pergunta que virou... A pergunta do Jornal Nacional já foi feita lá. E ele se atrapalhou. Já tá entregue alguma coisa. A mesma coisa do Bolsonaro. Aí tu começa com o tempo. Que a nossa vovó olhava pra nós e falava, não, deixa o tempo passar pra te ver como é que vai ser. Tu começa a entender como é que é. O que tu faz? Se curva eles? Não. Porque tem 110 mil pessoas escutando o programa. Comentaram 114. Essa conta eu não vou pedir pra te fazer. Aí tu fica invocado com 0,01% ou 0,1%. Cara, desculpa. Ela falava isso pra mim. O problema é teu. Vai trabalhar isso. Tu é o problema. Porque estatisticamente é nulo. Um dia tu pode fazer um grande erro. Muita gente vai falar. Quando for um grande erro, tu vai saber que é um grande erro. Entende? Eu posso fazer uma pergunta errada. Pode, acontece ao vivo. Posso estar mal informado, posso estar... Né, como eu já levei atropelos. E as pessoas que estavam sendo entrevistadas por mim tinham razão. Né? Outras vezes não. Outras vezes elas utilizaram da brabeza para tentar sair de uma situação. E todo mundo que estava ouvindo escutou. E a grande maioria, violentamente uma grande maioria, escutou, entendeu o que estava acontecendo, desligou o rádio e a vida dela seguiu. Mas tem gente que tem tempo para ir lá e não sei o quê. E geralmente não entenderam o que estava acontecendo. Dificilmente alguém com raiva tem razão. Te traz alguma coisa realmente legal. Tu é um filho... Posso falar um palavrão? Pode. Tu é um filho da puta. E daí? Tipo assim, ela botou pra fora o que ela é. Isso não pode me afetar. Não, porque a raiva cega, né? A raiva te deixa cego também. Então é difícil tu acertar. Então, assim, na boa, como eu não consigo comandar a vida das pessoas, que elas estão tristes com as vidas delas, enfim, elas estão vazias com as vidas delas, ou é só uma pessoa que tem raiva naquele momento ali, eu não consigo comandar isso. Então eu vou ter que comandar como isso chega em mim. Então, umas eu fechei, por aqui não chega mais ninguém. Twitter, fechei a porta. Aqui não chega mais nada. Né? Beleza. Pô, como melhorou minha vida, né? Melhorou. Instagram, mais difícil de ter xingamento. Se tem, beleza, passou. É difícil de ver, assim, sabe? Facebook eu não tô mais lá, né? Eu tô trabalhando, tem lá comentários no YouTube, enfim. Beleza, o que eu vou fazer? Hoje estavam te xingando lá. Pegaram um corte teu no sala e estão te xingando. Acabou. Daqui a pouco tem um corte de outro cara. Não, vão te xingar abaixo desse meu vídeo aqui também, porque você entrevistou o Lula e o Bolsonaro. Então vão te xingar. Vão me xingar. As pessoas são apaixonadas por outras pessoas, né? Exatamente. São cegas. E aí eu viro o cara chato, né? Porque aí no jantar lá, com vinho, né? A gente começa a conversar. Eu sei que tem gente que gosta do Bolsonaro, gente que gosta do Lula. Eu começo, mas aqui tá ruim, aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E aí eu começo a ser o cara da janta que tá se incomodando com todo mundo, assim, né? Porque eu participo de eventos que tem pessoas que votaram nos dois. Claro. Mas a grande maioria das pessoas só participa de eventos com pessoas que votaram num só. É mais fácil? É muito mais barbada, né? E aí às vezes, só pra indicar, eu vou dar... Porque eu sei os pontos fracos, né? Deles, né? Então eu fico ali só pra indicar. Depois de 2 taças de vinho, tipo, vira um grande indicador. Né? Eu falei assim, eu tô te mostrando o quanto tu é apaixonado pela pessoa, relaxa, tá tudo certo, não vamos brigar por isso. Mas demorou alguns anos. Demorou um tempinho, assim, pra aprender a lidar com essas coisas, assim, né? E, aliás, né, isso não tá pronto em mim, né? Tá longe de estar pronto. Longe de estar pronto. Tem muitas angústias diárias com a comunicação do que chega em mim, enfim, né? Mas faz parte. Se você tá aí agora, aí, feliz da vida, querendo criar o seu canal de YouTube e ter milhões, te prepara. Tem uma coisa que não te contaram. E tu vai ver. E não adianta nada nós falar aqui, Não vai adiantar. Tu vai ter que viver essa situação. Te prepara. É igual mãe falar pro filho. Tem que aprender na marra. Não tem que fazer. Isso daí, isso eu já aprendi. Porque teve uma época da minha vida, lá na adolescência, que eu gostava de carro tuning. Então, depois do Velozes e Furiosos 1, eu peguei meu golzinho que eu tinha e, cara, eu cortei as molas dele, baixei as molas, deixei o carro socadão no chão, botei neon, fiz toda aquela malandragem, né? E o carro andava quicando, assim, sabe? Quicando, duro. Passava nos quebra-mola, é horrível. Pior, era horrível dirigir. Mas eu, na época, precisei fazer isso aí. E aí eu sei que depois, quando meu irmão fez 18... eu já tava com o meu carrinho todo original, nunca mais... Aí ele começou a querer mexer no carro. Cortou as molas. A minha mãe assim pra mim, filho, fala pro teu irmão. Eu falei, não, mãe, olha só. Olha só, deixa eu te explicar.
Quando eu tava com o meu carrinho todo original, passava do lado daqueles carrinhos socados no chão, eu era infeliz. Eu falava, esse cara deve ser muito feliz, eu que não sou. Eu falei assim, hoje eu olho de coitado, esse cara tá quicando aí Mas dentro. deixa que Ele vai ter que descobrir que isso é horrível, ele vai ter que ter. Para ele descobrir isso, ele vai ser um eterno infeliz que vai achar que felizes são os outros, né? Faz parte, a gente precisa disso. Agora, isso que você falou aí de hater, por mais que eu tenha trazido esse texto até para falar, puxar o assunto hater, uma coisa que eu me orgulho muito, e aí vem essa habilidade, que, né, 650 vídeos no YouTube, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Eu aprendi, e tô aprendendo, a ficar em cima do muro, assim, sabe? A falar coisas que ninguém pode falar contra, entendeu? Tipo assim, eu vou falar que é importante dormir cedo para a saúde. Quem é que vai dizer que não? Né? Não tem como dizer que a insônia... Boa. Né? Boa. Ó, se não tiver uma boa noite de sono, aí vai ser ruim. Tudo certo. É importantíssimo tomar uma água de qualidade. Tudo certo. Então eu tô cada vez mais assim, ó, sabe? Fico em cima do Mas é uma muro. coisa estranha, porque a gente... eu lembro do meu primeiro mês de paternidade, né? Pai, eu fui pro Google fazer perguntas inacreditáveis. Como assim? Eu fui ao Google. Entendi. Para ser pai. Tipo assim, a criança não para de chorar, que eu faço. A criança tá mamando e não tá parando de chorar. A fome não tá passando. O que eu faço? Aí tinha lá uma resposta assim: aumenta com uma agulha o buraco da biqueta da mamadeira. Achei que era do mamilo. Não saía tudo do mamilo, aí tinha que complementar, né? Aí era o meu momento e a criança não parava de chorar. Peguei uma agulha, aumentei. Abri o fluxo de leite. Entrou mais leite na criança. E ela passou a fome. O Google, o poder do Google. E dava vontade de chegar, dar um beijo na boca do cara que tinha escrito aquilo. Sabe? É isso. Ele, sei lá, era uma matéria que ele tinha entrevistado especialistas de sono e alimentação de criança, blá, 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 blá. Os caras botaram, não, às vezes é só aumentar o fluxo de leite. Tem assuntos que não dá pra ter, Cara, não dá pra ir contra, né? Eu fui no Google. Hoje eu falo isso. E aí eu fui ver, no kit de mamadeira, tinha o bico para 1 mês, o bico para 2 meses de vida, por 3 meses de vida. Já tava lá. Eu não precisava nem ter aumentado, era só ter trocado pro próximo. Uhum. Já tava lá. Era só ter lido. Apressado, né? Acho que sabe tudo, é só comprar uma madeira até eu me ferrei. Mas descobri. Outra coisa que às vezes eu até gosto de fazer como exercício, que como eu disse, tem 7 anos o canal, né? Às vezes eu vou lá dar uma assistida nos primeiros vídeos. Dá aquela vergonha. Mas isso é ótimo, né? Dá vontade de tirar o vídeo. Nossa! Até me sinto bem, sabe? Eu falo, nossa, como eu tô bem hoje, né? Mais desenvolto aqui pra falar nos primeiros. Eu não apaguei, eu tenho muita... Bom, fiz parte do Pretinho durante 15 anos, o Pretinho cresceu com o mundo crescendo em movimento, né? A gente contava piadas lá que hoje são cancelamento, assim, Nossa. imediato. E os caras, de vez em quando, me jogam, e aí, Potter? Isso aqui... A minha resposta é padrão. Eu falo assim, isso aí era eu. Não precisa pagar. Isso era eu. E hoje eu fico muito feliz de olhar que isso aí tá errado. E era eu naquela época. Isso né? era meio cara. Tipo assim, tem um cara aqui que aprendeu. Dá parabéns pra mim. Olha que legal. Tu me vê fazendo isso aí hoje? Não te vejo. Então tá, obrigado. Cresci. Tem gente que apaga tudo do passado. Eu, quando vem o meu passado me incomodar com a minha culpa... essa é a minha resposta, porque é exatamente isso. Eu fico, cara, eu tô envergonhado que nem tu. Tá, mas por que tu não pagou? Porque sou eu? A minha vida sempre foi exposta, entende? Primeiro que eu não tenho controle de apagar tudo, né? Porque alguém pode ter salvado em outro lugar, vai lá e posta, acabou. Enfim, né? Quando você publicou, você deu pro mundo. Não, se eu tentar ser presidente do Brasil, os caras vão puxar o Pretinho Básico, acabou a minha campanha. Acabou. A campanha em 3 dias acabou. Tipo assim, tá. Enfim, não sei se vou conseguir convencer as pessoas de que eu melhorei. Né? Tá lá o áudio, o vídeo, enfim, alguma coisa, uma piada machista, por exemplo, sei lá. Né? O cara, eu sério, muitas coisas. Caralho. Como é que passou pelo filtro, né? Que filtro era esse da época? Que não tinha Nós estamos falando coisas aqui, hoje, que daqui a 10 anos, eu tenho certeza absoluta que não. Elas estarão sendo faladas de uma outra maneira. Fiscalizadas. De uma outra veladas. maneira. Enfim, e aí sempre tem a categoria, né? Teve uma vez que a gente fez uma música no Pretinho que falava sobre gordinhas na praia. Tá? Já tratei com mais carinho.
porque era gorda na praia. Fizemos uma musiquinha, a gente fazia muita paródia, gravamos, cantamos, nos divertimos, blá, 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 beleza. Um cara mandou um e-mail pra gente, um pai de família. E o e-mail do cara era assim, eu já contei essa história várias vezes. Galera do Pretinho, pô, sou apaixonado por vocês, blá, blá, mas deixa eu contar uma coisa que está acontecendo agora comigo na minha vida. E eu quis dividir isso com vocês. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade e ela é gordinha. E ela sofre bullying na escola. E quando eu vou pegar ela na escola, ali às 6 da tarde, era o nosso momento. Eu botava o Pretinho, vocês falavam coisas e nós dois ríamos. A gente se encontrava no riso. Ela comentava uma coisa que eu tinha falado, já sabe os nomes de vocês, e vocês começaram a cantar uma música que é as palavras que as pessoas usam para fazer bullying com ela na escola. Então, assim, eu não quero que vocês parem, eu não quero, assim, eu só quero que informar vocês na hora que rola isso, eu baixo o volume. Porque ela ficou triste. E aí um dia eu peguei, e ela falou assim, papai, chorando, os meninos estão contando as coisas que as pessoas me xingam na escola. Cara. Acabou contigo. Não, acabou com o programa. Olha a superioridade do cara. Não, ele foi numa finesse. Cara, ele foi na alma. Ele comunicou. Ele contou uma história. Sem agressão, sem nada. Sem nada. Sem nos xingar. Ele nos mostrou algo que estava acontecendo no carro dele. Bom, na hora o Fetter tirou do servidor a música. Não precisou nem falar pra nós. Acabou a música. Deve estar no YouTube a música perdida aí. Sabe? Tipo assim, acabou a música. Não precisou passeata, grito, nada. Nada. Sabe? Um papai com uma filhinha. Acabou. Eu acho a história muito potente, na real, assim, sabe? É que, na verdade... Muito potente. Quando tu chega num nível como, por exemplo, era o Pretinho Básico, eu vou dizer por mim, assim, porque muito inferior a isso, minha audiência nem é questão, nem dá pra comparar, mas às vezes eu faço um vídeo, faço um story, e aí eu tô na rua e alguém me ataca e fala, eu sigo teu canal, eu te assisto e tal, e a pessoa me conta uma história de uma coisa que eu falei e que pra mim aquilo ali não teve importância nenhuma. Foi um comentário que eu fiz e o cara falou, aquilo ali mudou minha vida. Tu falasse alguma coisa lá, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo e eu estava falando sobre essa questão da gente enxergar de uma vez por todas que... Como é que eu falei? Eu falei assim, se o cara ele é viciado em cigarro, ele é fumante. Se o cara é viciado em bebida alcoólica, ele é alcoólatra. Se o cara é viciado em comida, ele é ansioso. Né? Ou seja, a maneira como as pessoas enxergam a compulsão, o vício pela comida passar a mão na cabeça, é um dependente químico como qualquer outro. A comida gera dependência química, né? E a prova disso é o seguinte, o cara tá obeso, doente, cheio de doença pela obesidade, e ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que parar de comer, mas ele vai lá e se submete a uma cirurgia bariátrica para mutilar órgãos saudáveis dele. Peraí, se isso não é dependência química, né? O cara sabe que ele tem que parar e não consegue parar de comer. Então eu falei aquilo. E assim... Porque é difícil largar o cigarro, largar a comida e largar a bebida. Não, o cérebro tá ali trabalhando para fazer... Alguma coisa o cérebro quer. Só que daí, socialmente, o que acontece? Quem vai determinar o que é droga lícita ou ilícita não é você, é a sociedade. A maconha no Uruguai, no Catar a bebida alcoólica é proibida. Então a gente vive uma cegueira coletiva onde alguém vai dizer para ti assim, não, açúcar, que é a droga que mais vicia no mundo, ela é vista como algo afetivo, né? Na Páscoa, você mostra amor pro filho, intoxicando ele. Todo mundo vai intoxicar. A mãe, a Dinda, a avó, todo mundo vai dar chocolate. É afetivo. Se tu analisar isso sob o aspecto bioquímico, tu tá causando uma agressão celular nessa criança sem fim. Tá destruindo o sistema imunológico. Tá gerando um futuro viciado, né? Mas aí então eu trouxe essa reflexão, assim, né? De que o comedor compulsivo, ele é um viciado, ele não é um ansioso. Eu sou só ansioso. Porque senão fica, né? Então fica até bonitinho isso. Mas são histórias que trouxe mais carinho. Não, calma. Aí eu fiz um vídeo sobre isso.
E, cara, e pra mim foi uma coisa que eu falo no meu dia a dia. Tu fez um vídeo no YouTube. Um vídeo. Um vídeo mais... Fiz um vídeo no YouTube sobre isso, entendeu? E aí eu falei sobre a minha experiência com o açúcar. Eu falei, eu sou dependente químico de açúcar. Por isso que eu não como há 14 anos. Porque é uma droga, pra mim. Eu não consigo comer e parar, entendeu? Cara, eu sou capaz de acordar de madrugada e na MPM comprar um Kit Kat, entendeu? E aí, assim, depois disso, passou um tempo, eu encontrei uma pessoa na rua. Ela falou, cara, tu não tem noção. Eu tô tentando emagrecer há um tempão. Aquele teu vídeo caiu a ficha. De que eu sou viciado nisso e que eu preciso tirar. De vez, então, assim, aquilo que eu disse, é uma coisa. Tu tá lá fazendo o Pretinho Básico e você faz essa música, a tua cabeça tá sem maldade, a tua cabeça tá pensando em alegrar as pessoas. Quantas pessoas não riram disso, mas a gente não tem noção do quanto aquilo espalha, né? E o quanto aquilo, dentro de cada casa, aquilo ali atua de uma maneira diferente. Sim, né? E aí cada casa é cada cabeça, né? Enfim, né? Mas aí tá, a gente ficou sabendo que tem uma menininha de 9 anos sofrendo, acabou, né? Acabou a palhaçada. Não, mas é óbvio. Tem que ter, que eu acho que essa história é bonita em todos os sentidos, né? No pai, a categoria dele. Na menina, no jeito que ela lida com isso com o pai, né? E de alguma maneira, no jeito que a gente lidou com isso. Pela potencialidade do pai, né? E antes dela, né? Que ela também foi carinhosa com o pai em informar. Ela teve jeito em informar o pai que aquilo estava machucando. De uma maneira infantil, no caso, ela chorou, né? Ela botou pra fora o sentimento. 9 anos, né? Enfim, né? E aí cara, a gente se olhou, não teve nada, não teve discurso Fetter, né? Que comanda o programa, enfim, né? Zero, nós olhamos assim, cara, acabou. Óbvio que acabou. Não tem mais graça. O cara não tem mais graça, né? Não, mas é pior. Mas tem milhares de pessoas indo, cara, desculpa, cara. Tem uma menininha de 9 anos, ela vai mandar aí na gente hoje. Hoje o mundo é dela. E acabou. Acabou. É o impacto, né? Tudo que você... É uma responsabilidade muito grande ter audiência. Este sim é um problema. Nisso eu acho que a faculdade, a repetição, o lidar com grandes professores e professoras, isso falta para muita gente que passou a ter um grande público que só a mídia conseguia ter. Isso falta. Essa noção do tamanho e da responsabilidade de chegar em milhares, em alguns casos milhões de pessoas, isso sim falta. Isso sim falta. E às vezes só um tombo. Só um tombo para a pessoa aprender. Aí entra de novo a história dos nossos avós, né? Não deixa ele tomar um tombo. Ô meu, pá, tu tá exagerando, cara, cuidado. Tem uma responsabilidade aí, cuidado. Não, mas isso dá audiência? Dá. Se eu começar amanhã na minha rede social, brigar todo dia com alguém, eu rapidinho chego em 1 milhão de seguidores no Instagram. Rapidinho. Uma treta, é o que vende, né? Uma treta por dia, o algoritmo vai adorar, né? Uns palavrões, pega um monte de gente, xingo, bota a culpa em todo mundo. Não vejo complexidade em nada. Vejo rapidamente quem é culpado sem nenhuma análise mais profunda, blá, blá, blá. Superficial. Se eu começar a gritar amanhã, copar com todo mundo que tem audiência, eu posso fazer um experimento dia na minha vida. Não vou entregar isso porque eu tenho filho, né? Mas eu posso entregar 6 meses ao ódio, eu tenho certeza que eu chego a 1 milhão de seguidores. Certeza absoluta. Agora, o que vai custar para a minha saúde? O que vai custar para as pessoas em volta? O que vai custar até para uma complexidade que eu aprendi a ter, de olhar as coisas com mais calma e entender que nada é preto e branco, branco e preto. Que tudo tem muito cinza em tudo isso aí. Tem muita coisa a ser descoberta, tem muita coisa que pessoas muito boas divergem. Então não precisa ter certeza nisso. Abre o jogo, calma. Esse jogo não está fechado ainda, sabe? Eu admiro muito ter descoberto que existe uma zona cinza. Então eu não vou estragar mais isso, né? Mas esse é o caminho. Quer ter 3 milhões de seguidores? Xinga todo mundo. O Mark Zuckerberg, os caras do Google vão adorar. Vão comer pipoca assistindo. Eles vão adorar isso aí. Agora, tu pode ter certeza, eu conheço muita gente que joga esse jogo. Vai faltar saúde. Não tem como suportar. Ser polemista, tu tem que ter muita saúde. Antes, era mais fácil. Era mais fácil o Paulo Santana e o Paulo Francis, por exemplo, 2 polemistas, tá? Claro, não tinha internet. Não tinha como alguém atacar eles. Tinha que ser ao vivo ou por carta. Certo? Não tem como. Então era mais fácil. Hoje, é na hora, milhares de comentários, tu vai ter que ter uma potência, né,
física para não ler, para aquilo não entrar em ti, mas assim, tu pode apostar que tu vai se incomodar. Vai se incomodar porque as pessoas estão muito mais ligadas à justiça, tu vai perder dinheiro, tu vai se incomodar, tu vai em audiência, né? Não, Tô desgaste, pegando só a parte jurídica. Agora, a parte mental vai pro saco rapidinho, a primeira pessoa a perder vai ser tu. Eu tenho certeza absoluta. Já temos tempo de internet para isso. Pra saber disso. Para saber disso. Já temos tempo. Se esse é o caminho a ser trilhado, vai-te embora. É uma opção. Mas, o que mais chama atenção na internet? Briga. Nudez. Medo. O medo também pega muito, né? Me explica melhor. Por exemplo, vamos falar da própria pandemia, né? A maneira como a televisão falava da Covid-19. Botava um terror, botava um medo na doença. E acho que ali também era porque, assim, é que a televisão são milhares e milhares de pessoas falando no mundo todo, né? Teve Sim. muita gente que acertou o jeito de falar e muita gente que errou. Né? Agora, também era a primeira vez de lidar com uma pandemia mundial para todo mundo que estava na mídia. Ninguém estava na mídia não lembro quando foi a última pandemia forte, mundial mesmo, né? Enfim. Não, nem existia mídia. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que também teve um aprendizado nisso tudo. Se tiver mais uma pandemia agora, a gente sabe onde a gente errou. A gente sabe como contar, como tem que ser, enfim, né? Enfim, todo mundo... Aliás, na pandemia, todo mundo errou. Todo mundo errou. Foi a primeira experiência de todo mundo. A gente teve que lidar com Mas eu te cortei, coisas. você estava na nudez. Não, é que tá. É que assim, são os sentimentos mais humanos. Eu nunca abandonei uma briga. Não é obrigado, nunca briguei. Tá rolando uma briga, eu posso até me incomodar, mas assim, a gente olha. Uma discussão, enfim. Uma discussão no Twitter. Vamos ver aqui, vamos ver. Se tem um cara que eu gosto mais, então mais ainda. Tô quase me metendo na briga, comentando junto, né? É excitante. O corpo humano é excitante. Tá? Milhares e milhares e milhares e milhares de anos. É físico, né? Sim, me visual, ajuda? né? Exatamente. Então, se eu começar a me pelar lá com o corpo dentro dos padrões de beleza, vai dar mais audiência. Né? Enfim, para homem e para mulher. Vai ter os nossos nichos lá. Tanto né? que os programas de televisão sabem disso. Botar uns corpos esculturais lá para atrair mais gente. Mais né? uma coisa que mudou, né? Enfim, né? Lembra como é que era a banheira do Gugu? Lembro. Domingo, na hora do almoço da familhão. A avó, a tia lá, todo mundo vendo lá... Né? Os caras brigando pelo sabonete, todo mundo molhado, né? Enfim, eu rezava pra cair, mostrar um seio. Eu ia lidar com seio. Não tinha internet. Como é que eu ia ver seio? Era a única forma de ver um peito. Ou era na Playboy, que eu tinha que comprar com dinheiro, né, somado no mês, enfim. Então, tipo assim, tempos modernos, né? Hoje é muito mais fácil de ver um seio. Tô falando seio, né? A palavra certa é teta, né? Vou falar a real, como eu falava naquela época. Mas enfim, esse é o caminho pra audiência. Mas tem um outro caminho. Parcimônia, informação, longo prazo, gosta da jornada, tu vai ter que gostar disso, tu pode ter certeza que não interessa o assunto, xadrez. Eu amo xadrez, eu descobri que eu sou um grande comunicador do jogo de xadrez. Primeiro vídeo, 10 pessoas. Segundo, 35. Cara, já triplicou. 10 para 35? Ah, não, mas o cara tem milhões, não, só um pouquinho. Tu saiu de 10 para 35. E aí tu começou a gostar daquilo, daqui a pouco tu tá num canal de milhões, né? Ensinando xadrez, dando dicas de xadrez, aprendendo xadrez, né? E aí tu tá aí. Agora, quanto tempo isso aí? Não interessa se tu tá gostando? Não interessa, né? Quanto tempo vai ser pra te ter milhões? Tá bom, se tu tá gostando. prazeroso. Você tá fazendo pra ti. No final das contas é isso, a comunicação, essa de expor, né? Da gente se expor é essa aí. Mas isso aí acaba entrando até naquela coisa assim, quando tu escolhe uma profissão. O dinheiro é uma consequência. Tu faz o que tu tá gostando. Aqui é a mesma coisa. A audiência é uma consequência. Tu faz porque tu tá gostando. Tá te fazendo bem? Esses dias, tu viu o documentário dos últimos dias do Federer? Não. O Federer fez um documentário dos últimos dias da carreira dele, né? Os joelhos dele se machucaram e não tinha mais como ter o padrão Federer de jogar, né? Aí ele chegou na conclusão que tinha que parar. E aí o documentário são 2 momentos. É o momento dele se preparando para informar o mundo que ele ia parar. E depois o momento dele se preparando para o último torneio que ele participou, que foi em Londres. Né? E tem muitos momentos emocionantes, assim, de uma pessoa alta classe no que faz, né? Um dos melhores da história. Então tu tá tendo ali a despedida dos maiores da história daquilo que ele nasceu para fazer. O resto todo do Federer, o resto da vida dele, não são para coisas que ele nasceu para fazer. Tanto que fala que o jogador morre 2 vezes, né? Morre 2 vezes. Ele morre a parar e morre a morrer. A angústia de um ser humano que
que ama tanto que porque o Federer, ao contrário do Agassi, que começa o livro dele dizendo que odeia o tênis, o Federer ama o tênis. A carta de despedida dele é um amor ao tênis. E tênis eu nunca vou te abandonar. Né? Então, por isso que ele jogava daquele jeito. O Agassi fazia força para jogar. Perdia torneio por gosto, para jogar menos partidas. Mas quando ele tava querendo, ele era um dos melhores do mundo. Né? E é engraçado, né? Tipo assim, de conviver com isso esses dias. Eu vi o Meligeni. Eu gosto muito das metáforas do esporte, que eu acho que elas ensinam muito. O Meligeni assim, galera, eu joguei 500 partidas. Eu perdi 400 e poucos. Eu perdi 400. Sabe o que é isso? Tu perder 400 e poucas vezes de 500. Estatisticamente é amedrontador, né? E é pra abandonar, né? É, pra abandonar. Tava lá ele. Por quê? Porque ele gostava. Ele gostava daquele processo. Claro que ele queria melhorar. É claro que ele queria ganhar. Né? É isso. O Federer, o Nadal e o Djokovic que ganharam mais vezes. Né? No mundo das meninas, a Serena, enfim, a Navratilova, né? A Steph Graf. São poucos os que ganharam mais do que perderam. Né? Meio estranho isso, né? Mas é verdade. Então, quem é que é mais forte mentalmente? Para mim, os dois. Depende do ponto de vista, né? Imagina. O cara seguiu perdendo. Fez a carreira dele, claro. Ganhava dinheiro, entrar nos torneios, patrocinadores, enfim, né? Sim, porque perdia para os melhores. Tem que ser melhor. Tanto que ele fala, o corte foi feito para dizer que o seguinte, eu não estava triste com a minha derrota, eu estava triste de ter colaborado para ela. Tinha vezes que eu perdia, eu não colaborei nada para minha derrota. Eu fiz tudo, eu entreguei. O cara é melhor. Pô, o cara botou só na linha, acabou. Tanto que o Federer, o Nadal e o Djokovic, os três maiores, perderam. Foram vencidos, foram batidos, né, várias vezes, né? Eu gosto dessas metáforas esportivas, assim, acho que a gente leva para a vida assim, a gente se dá bem. Tem uma que eu gosto, então, de metáfora esportiva, que é quando as pessoas, elas fazem tudo errado na vida, assim, escolhas de saúde, né? Sedentário, come tudo errado, estressado, dorme mal. E ela vem para mim e ela acha que ela só terá um ganho se ela mudar tudo, do dia pra noite. Aquele cara que é o radical, né? Começou a falar comigo. Aí, começou uma consulta aqui. Aí eu uso a metáfora do golfe, né? Aí eu conto uma história mentirosa, mas para ficar lúdico. Falou, olha, eu fui um dia tentar jogar golfe. Nunca joguei golfe na vida. Aí cheguei lá, aquela bolinha desse tamanho, o cara botou ali, me deu o taco, me ensinou a dar a reboladinha ali, a coisinha. E falou, ó, tenta. E eu sempre tive uma habilidade boa com as mãos e tal. Falei, isso aqui eu vou tirar de letra, isso aqui. Olhei o buraco, mirei no buraco e pá! E a bola foi 80 metros longe do buraco. O cara falou, pô, muito bem, quase. Eu falei, mas como quase? 80 metros. Ele falou, não, mas é que aqui na bolinha, se aqui tu tivesse batido só 1 milímetrozinho pro lado, aqui tu ia pro buraco. Ou seja, é um pouquinho que tu faz aqui. Lá na frente, isso repercute com uma mudança extrema. Era só um pouquinho aqui. Então, hoje, um pequeno movimento que tu faz, que pareça pequeno, daqui a 2, 3 anos, isso na tua vida pode ser muita coisa, né? Só que a gente tem que ter esse olhar menos imediatista, menos ansioso. É uma metáfora de esporte. Como é que eu faço para parar de tomar energético? Por que tu toma energético? Primeira pergunta, por que tu toma? Eu acho que é por causa do gosto, primeiro. Eu gosto daquele gosto. E ele tá linkado com horários. Parece que eu preciso daquilo para viver aquele horário. Tá, primeiro que assim, tu não gosta daquele gosto. Porque o energético, ele não é algo natural, né? Então assim, a gente tem... A nossa papila gustativa, ela veio pro mundo... Eu gosto muito dessa historinha. Vamos falar de Deus, tá? Deus é o cara. Ele fez tudo muito certinho. Porque ele criou cada corpo com uma necessidade biológica. E o que ele fez para não dar erro? Ele botou a língua com papilas gustativas, né? Por exemplo, assim, tu olha num documentário na Discovery de um urso panda. Sempre que tu vê um panda, o que ele tá comendo? Taquara, aquela coisa. Bambu. Quem é que ensinou ele a comer bambu? A mãe dele, tá? Quem que ensinou a mãe dele? A papila gustativa dele, quando o bambu toca ali, ele sente um prazer incrível comendo bambu. E se tu estudar o bambu, é o que existe na natureza mais perfeito para a célula do panda. Então tá tudo certo, né? A galinha é o milho, o macaco é a banana.
Nós, seres humanos, nós nascemos com a maior diversidade de papila gustativa, a nossa bênção é essa, para coisas que o nosso corpo precisa. Então, assim, a gente sentiria prazer comendo berinjela, abobrinha, banana, comida, né, fruta. Só que lá na nossa infância, nossas mães naquela época sem informação, elas começaram a corromper a nossa papila gustativa com coisas que abrem o botão gustativo demais a ponto de mandar um influxo para o córtex gustativo. Então, tu começa a sentir um prazer no lugar errado. Não é na língua mais, é aqui, entendeu? Coisa como droga, né? Quando tu bebe, quando tu fuma, quando tu usa qualquer coisa ilícita, vamos dizer assim, tu começa a sentir um prazer. O cara que bebe, ele fala, mas eu gosto de beber. Ele não vai falar assim, não, eu preciso do álcool. Ele vai falar, eu gosto da bebida. O cara que é viciado em açúcar, ele fala, mas eu amo açúcar. Então, hoje a gente está vivendo com uma população de pessoas que tem aquele famoso paladar infantil, né? Que é o quê? É o paladar que já não mais atende à necessidade fisiológica. Ele não consegue comer um legume, um chuchu. Ele come beterraba, ele tem gosto de terra. Ele fala, não, beterraba tem gosto de terra. Ele não consegue comer nada, ele só consegue comer o quê? Nuggets, maionese, lasanha, pizza. Ele só consegue comer coisas que vão dar esse prazer ali. Então, o Red Bull, o energético, ele é uma bebida que a composição dele é para trazer essa sensação falsa de que você gosta. Não, é o teu córtex gustativo que está precisando daquilo, né, como uma necessidade, porque o que você precisa é tomar água, nada além disso, né? E como toda, não vamos falar droga, né? Mas tudo que você está viciado, tem um jeito único assim de fazer isso ser fácil, é tirar totalmente. Porque quando você fica, domingo, eu vou só, domingo é o dia livre. Aí você fica sempre dando aquela cutucada e excitando aquela papila gustativa. Parar devagarinho, nesse caso, não funciona. Dá, mas Depende é sofrido. de cada um, claro. É sofrido, é sempre mais sofrido. Todo vício é mais sofrido parar devagarinho. E aí, claro, o que acontece? Aí tu começa a ter a tua própria dependência energética, né? Porque aquilo ali te dá é cafeína e tal, entendeu? Então, se tu começa a dar para o corpo e ensinar para ele que ele não precisa. Ele se acostuma mal com coisas ruins muito rápido. Isso. Aí quando tu tira aquilo, vai fazer uma falta, né? Como qualquer substância química. Um remédio que tu vai tirar onde. Tá, mas a segunda partida tendo noção disso, enfim, né? Como é que eu lido com isso? O que você vai fazer? Tá, beleza. Primeiro assim, ó, é querer. Quer ou não quer? Tá, eu quero parar com isso. Então pronto. O fato de querer... Porque eu falo assim, eu preciso de um adesivo para parar de fumar, eu preciso de um chiclete para parar de fumar. Eu digo, não, isso aí são tudo coisas para quem não quer parar de fumar, né? Porque o cara que quer parar de fumar, ele fala, eu vou parar de fumar e ponto, decisão, né? Quando ele precisa tomar um remédio, é porque ele não decidiu o que ele quer. Então ele está buscando uma bengala, alguma coisa assim. Então a primeira coisa é o decidir e entender o porquê, né? Por que eu quero parar com isso aqui? Tá, beleza. Aí identificar o ponto da bengala. Por exemplo, se às 4 da tarde eu não tomar aquilo ali, eu não consigo nem gravar o meu programa, porque vai começar a dar esses efeitos aí. Aí a gente pode, às vezes, começar algum substituto, né? Por exemplo, assim, um café, troca um energético por um café. Tem algumas coisinhas, tem um comprimidinho que eu gosto de manipular para meus pacientes que são viciadinhos em cafeína demais e tal, que chama trimetilxantina. A trimetilxantina, ela dá uma energia mental, porque o café ele dá energia mental, não física, né? Ele vai lá no cérebro, ele liga no receptor de ATP, adenosina, e aí ele vai deixar você aquela coisa que daria o soninho, que é a hora de cair, o cara não tem aquilo, né? Então eu dou um comprimidinho, eu te dou depois, te manipulo um trimetilxantina, vale. E aí você faz o teste aí. Mas todo vício ele precisa dessa coisa. O porquê que eu quero parar? Tem que ter um propósito, né? Porque se tu não tem um propósito... Pensa, eu era bêbado, vivia de junk food e fazia isso porque eu era magro. Então eu achava que ser magro estava certo, eu não tinha problema, né? Não sou doente. E
E eu tive um porquê de querer mudar minha vida, assim, em relação à minha alimentação, parei de beber álcool. Porque eu comecei a ver meus avós morrendo. Foi uma tragédia atrás da outra, assim, tipo, coisa de sofrimento, sabe? De amputações e coisas tristes, assim. Falei, cara, eu não quero isso pra mim, de jeito nenhum. Tá, legal. Esse é o primeiro ponto, não quero isso pra mim. Tá, mas aí você citou Albert Einstein. Albert Einstein falava, né? Insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, peraí, eu tenho que ser muito ingênuo de acreditar que eu estou fazendo a mesma coisa que a minha família inteira, mas eu não vou passar por aquilo, porque eu vou ser abençoado, né? Então, o porquê é sempre o primeiro motivo para mover você, né? Motivação, motivo que leva a ação. Tem que ter um. Você tem 2 filhos. Pô, ser exemplo para os... Temos um grande motivo já. Né? ser exemplo para o filho, para mim não há nada mais nobre do que isso. Porque a educação... Quem me conhece, meus amigos que me conhecem, assim, eu sou muito parecido com meu pai em muitas coisas, assim, os princípios que meu pai me ensinou, eu herdei. E aí, quando eu pergunto, mas cara, mas como? Teu pai não... Meu pai é quieto, ele não abre a boca, né? Eu digo, mas ele nunca falou, ele não precisou falar, né? É enxergar, né? Não, que tem filho pequeno sabe muito disso, né? É incrível como os teus erros e até algumas virtudes, se por acaso existirem, aparecem, né? Neles, né? É incrível, assim, é um espelho... Imagina você, a professora do teu filho mais velho, 9 anos? 6 anos. Professorinha lá da escolinha chama você e fala assim, Potter, você tem que dar um jeito, essa criança aqui mente o dia inteiro aqui pra nós. Coisas idiotas que não precisa mentir, ela mente. Aí você leva pra casa e fala assim, filhas, é filha? Filhos. Guris. Os 2 meninos. Senta aqui. Pai vai te contar o seguinte, ó, mentir é feio. Quem mente não entra no céu. Quem mente o nariz cresce. E aí toca o telefone de casa. E aí tu olha pra tua mulher e fala assim, amor, se for pra mim, diz que eu não tô. E aí você vira pra criança e continua querendo dar a lição de moral. Aquilo ali acabou, né? Porque o que ele viu foi o pai dizendo, se for pra mim, eu não tô. Então, como eu adoro usar... Quando eu tenho pacientes com filho, eu uso... 2 coisas que eu uso muito. Eu uso muito PNL na consulta. Sim. Filhos e religião. São 2 coisas que movem as pessoas, né? Porque o que tem de paciente obeso que me procura, que vai na igreja agradecer a Deus, eu digo, mas tu vai agradecer o quê? A vida? Que é a saúde? Tá enganando o cara lá. E depois tu sai de lá e destrói o bem maior que ele te deu, né? Então, o propósito. Tenha um bom propósito que ninguém segura você. Fato. Vou parar, então. Olha aí, aqui, na frente de todo mundo. Já tô falando aqui. Aliás, eu tô no processo devagar, mesmo, de verdade, assim. E ainda vivo as angústias de não ter. E aí eu troquei por água com gás, por exemplo, né? Pra ter o coisinha ali, enfim, né? Sim, alguma coisa que não seja água normal. E beleza, ela demora mais na minha mão, ela fica mais tempo, então ficou alguma coisa na mão, que também é uma coisa engraçada, é uma literal bengala, né? Claro, o síndrome do copo na mão, né? Tem que estar com uma coisinha ali. Enfim, né? Vinho, por exemplo, assim, que eu gosto. Meti muita água no meio do processo, então tem uma distância maior entre as taças. Uhum. E o outro dia tá bem melhor, coisa estranha, né? Olha que sorte. Porque eu vivi a noite toda com os meus amigos ali que estão ali, amigos e amigas, né? E antes, outro dia era pesado, deixava de treinar e blá blá blá. Enfim, não, mas só um pouquinho, o que tá acontecendo? Claro, tu botou uma água. Tomei uma taça de vinho, tá? A próxima garrafa d'água. Aí eu pego e boto na mão, tem que ficar seguro, pensando. Às vezes eu nem ouço o que estão falando. De tão problema que é, né? Fico segura a água. Segura a água, aí vai lá, a água. Antes eu acelerava a água pra tomar um vinho de novo. Não, mas aqui, esqueci já. A água tá gostosa. Tomando água aqui, o papo tá continuando, daqui a pouco quer mais vinho? Vamos abrir outra garrafa. Uma galera maior, assim, tá, beleza. Já tomaram 4, 5, eu tô indo pra segunda. Outro dia não tem dor de cabeça, não falei o treino. Se eu treinei, eu tô mais forte na minha profissão. Aí eu entrevistei melhor, consegui brincar mais horas, né, mais tarde com os guris. Aí tu começa a colecionar coisas, né? Mas enfim, aí é que tá. Estamos num processo. Todo hábito que você quer mudar, você tem que enxergar o que você está ganhando, não o que você está perdendo. Esse é o grande problema das pessoas. Elas pensam no que elas estão perdendo em abandonar aquele hábito. Se eu parar de fumar, eu não vou mais participar da rodinha ali, que a gente desce depois do almoço para fumar e tal. Tá, mas e o que tu tá ganhando com isso? Tu treina com a Marcinha Refinski ainda? Não, eu treino com a Bia.
A Bia. Marcinha é minha amigona. Não, eu treinei com a Marcela. Eu sei. Mas ela começou a mudar de lugar. Aí né? ficou ruim pra ti a logística. Aí, que é uma bobagem, enfim, né? Mas enfim. Não, na verdade teve processos assim, tipo, eu ia pra Copa do Mundo, ficava 40 dias, aí eu voltava, e não era exatamente... Tu olha pra mim, tu vê que eu não sou o cara que treina tanto. Mas eu comecei a correr. Então eu comecei a treinar para correr. Sim. Então quando eu treino melhor, eu corro melhor. E na corrida eu me encontrei. Eu sempre joguei muita bola, enfim, eu tive um tendão de Aquiles arrebentado. O meu tendão de Aquiles, quando arrebentou, aí eu ganhei 10 quilos em 2 anos, enfim, eu me desregrei bastante. Porque eu tive futebolzinho 2 ou 3 vezes por semana, né? Então ali tava meio que resolvido o processo social. E aí eu encontrei na corrida. Na corrida, eu até tenho uma turma, o Frank Silverstream, que é um triatleta, enfim, né? Sim. É com ele que eu corro, mas assim, é que é bom de fazer isso também sozinho, né? Tem as minhas metas, as minhas dores a serem vencidas. E aí, só que para correr melhor, eu tinha que estar mais forte. Então, tá mais legal treinar. E aí, meu dia é lotado. O que eu faço? Vou ter que acordar mais cedo. Não tenho outra hora para treinar. Então, tem que ser às 6, 6:30. Aí, então, eu tô dormindo melhor. Né? Dorme mais cedo. Aí vai indo outras coisas, né? Uma então, coisa puxa a outra. Aí isso melhorou meu foco, melhorou o livro, melhorou tudo. Na real, é incrível, assim, sabe? Mas, claro, assim, eu vejo como um processo. Tipo assim, eu estou melhorando, mas agora, o quão longe eu tô disso, né? Mas é uma coisa estranha. Depois de muito tempo, eu me sinto muito saudável, assim, sabe? Então, Nossa, a gente 1h44. 1h44. Tá, mas então é o seguinte, então você vai ser meu paciente agora. Eu vou te preparar para você... Manda. Para você correr melhor. Aliás, vamos aproveitar que a gente está aqui gravando. Eu tô num processo de resgate agora, trazer o Fetter de volta, porque o Fetter andou aumentando um pouquinho de pezinho, né? Ele me ligou essa semana. América. Andou me ligando essa semana chorando. Aí eu mandei o pedido de exame para ele, ele tá só amanhã. Não coletou os exames ainda. Vou pedir teus exames, vou ver como é que tá isso aí. Nós vamos fazer um trabalho para potencializar você. Boa. A gente foi xingado aqui agora, o pessoal virou a tela para nós, 1h44. A galera quer dormir. Quer dormir. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. E aí, para encerrar, você sabe que você tem aí um livro e um filme para indicar. Cara, eu já falei de Divertidamente 2, tá? Tá. Vale pra quem tem filho ou não. Eu sempre esqueço o nome do filme. Aí tu pode pensar, não, só um pouquinho, então não pegou. Não gostou? Olha como é que eu faço sempre a procura no Google. Banheiros de Tóquio filme. Banheiros de Tóquio. Dias Perfeitos. Eu não assisti esse filme, Dias Perfeitos. Onde assistir Dias Perfeitos? Porque eu vi no streaming. Na Amazon Prime Video e na Apple TV. Tá? Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. É um filme do Wim Wenders, que é um puta diretor de cinema. E ele foi um dia para Tóquio e notou uma coisa. Os banheiros públicos de Tóquio são absolutamente limpos e maravilhosos. E aí o filme é um japonês que limpa banheiros públicos em Tóquio, onde cada banheiro tem uma estética. E o filme é só isso. Claro que tem historinhas no filme, alguns envolvimentos ali, era um cara muito silencioso. E a entrega dele para o trabalho dele é uma metáfora perfeita. A entrega e o respeito dele com a rotina dele é uma coisa linda. A entrega dele e o silêncio dele na relação com outras pessoas, em respeitá-las, é uma coisa linda. Tem música também, algumas músicas marcantes. Foi um presente, caiu do céu. Além de ser absolutamente lindo. É um filme cheio de... Sabe a gente falou de velhinhos, né? Os japoneses são donos em chegar em 100 anos de idade, né? Só com coisas... Zonas azuis. As zonas azuis, né? É um filme que mostra uma coisa... O cara que limpa banheiros em Tóquio. Esse é o filme. Pô, mas que saco. Olha pra te ver. Não, eu sei que você curte muito filme. Vindo de você, já vai pra minha wishlist. Não, aí. é uma metáfora maravilhosa. De verdade, assim. E ele é bonito. É um filme que é simples e bonito, sabe? Tem muita beleza ali naquilo. Não vai ter explosões, né? E nem traições. Não, é um filme que vai te mostrar um jeito de viver, de enxergar... Leve. De enxergar a beleza em coisas que a gente não enxerga, assim, sabe? Eu achei muito, muito, muito legal. E livro? Livro, eu comecei por uma incrível coincidência a ler um livro chamado Supercomunicadores, que é o que a ciência
enxerga da gente. É do mesmo cara que fez O Poder do Hábito. Ah, é deve ser bom. Que é um cara muito linkado à academia e a somar pesquisas e cruzá-las. Só que ele tem um jeito de escrever e de contar histórias que nos encanta, assim, sabe? É um livro que eu comecei a ler agora. Sei lá, eu podia citar Moby Dick, que eu li só esse ano, né? Enfim, e que eu perdi uma vida inteira. Imagina, os caras vão caçar baleia, né? E tem tanta beleza, e tanta humanidade, tanta hombridade, tanto caráter nessa história, né? De uns caras pegando um barquinho para ir caçar baleia, para trazer energia, porque naquela época era no óleo da baleia que se tinha energia. E aí, como é que alguém pode botar num livro daquele tanto do ser humano, né? Eu podia citar esse, né? Mas eu vou pegar o Supercomunicadores, que é o que eu comecei a ler agora, que eu abri ele agora. Tá gostando? Tô adorando. Adriano, vamos botar o link abaixo. Supercomunicador, a gente bota o link abaixo aí para quem quiser. Ótimo. E como o mundo funciona também, do Vaclav Smil, acho que é o nome dele. Vaclav, tenho certeza. Ele escreveu um livro sobre o seguinte: olha, se nós continuar do jeito que a gente está queimando fóssil, vai ser um problema. Mas nós temos um problema muito maior, que é o seguinte: não tem como trocar para uma outra questão. Ele prova com muito... Ele é um estudioso, é um cientista da energia. A vida inteira entregue para isso. E ele bota no livro assim, ó, tá tudo muito lindo, mas não tem como trocar a nossa fonte de energia do jeito que vocês acham que dá para trocar. Nós temos muitas dificuldades. Estão aqui elas, e esse é o nosso exercício. realista. Absolutamente realista. Como a ciência deve ser. 2 livros abaixo aqui, indicação do Potter. E 2 filmes, né? E 2 filmes. Dois e 2 filmes. Dias Perfeitos. Cara, você viu como passou rápido? Passou voando. É. Quase 2 horas de papo. Quase 2 horas. E assim, eu tentei te ouvir bastante aqui. Eu também tentei, apesar de ter falado muito. Quando me convidam, eu acho que eu tô falando tão pouco que quando me convidam para um podcast, eu falo. Mas a ideia é você é o convidado. convidado. Eu sou um ótimo ouvinte. Adoro. Adoro. Hoje tu prestou bastante atenção em mim. Adorei isso. Mas foi maravilhoso, cara. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Um prazer imenso te ter aqui no podcast. Ainda mais porque assim, eu saio de casa todos os dias com uma missão, assim, ajudar alguém a melhorar em alguma coisa. Se hoje tu declarou aqui que tu vai parar de tomar energético, minha missão aqui, no finalzinho aqui, ó, 23 horas e 23 minutos. Tem muita gente que eu sinto que me ama, que vai agradecer tanto se isso acontecer. Não, como assim se isso acontecer? Porque não, desculpa. Não. Linguagem. Cuidado. A vida é comunicar. Querido, gratidão, viu? Obrigado. E você volta aí para uma segunda temporada aqui com a gente, com certeza absoluta. Adorei. Quero agradecer também vocês aqui que, 2 horinhas junto com a gente até o final. Obrigado de coração por todo o carinho, por todos os comentários que eu leio. Eu encho os olhos d'água quando eu leio esses comentários carinhosos. Eu tenho um público que se tornou minha família, que faz questão de vir abaixo aqui e agradecer. Um público grato. Acho tão lindo isso, gratidão. Então, expresso a minha gratidão a vocês e se gostou, dá o like, né? Dá o likezinho, compartilha, bota no grupo de WhatsApp da família. Lembrando também de agradecer aqui, né? Eu comecei com a garrafa cheia, agora eu vou agradecer com a garrafa vazia. Estou bem hidratadinho. Obrigado, pessoal da Aqualife, por estar com a gente, por apoiar esse projeto. Muitíssimo obrigado novamente aqui, Essential Nutrition. Uso muito o de chocolate. Você gosta? Então é o seguinte, ó, eu vou passar aquele tubão, assim, o grandão. O grandão. Tá, então é o seguinte, Aninha da Essential, vou passar o endereço do Potter. Vocês têm aí agora a obrigação aqui, né, de mandar um kitzinho para eles. Depois você agradece eles lá. Vão mandar um kit para você, para tua casa. Agradecerei muito. Vai uma caixa. Eles são generosos. Vão mandar uma caixa. Bom, só de produto que eles doaram agora durante as enchentes para eu distribuir produtos sem glúten, sem lactose, para ajudar os celíacos, foi mais de R$50 mil em caixas. A minha clínica hoje chegou mais. Caixas e caixas de leite vegetal, de proteína. Então, assim, eu admiro muito uma empresa que tem... De Santa Catarina, tá me contando de Santa Catarina. Então, obrigado a todo mundo. Obrigado ao Potter, aos patrocinadores, obrigado aos seguidores. E lembrando que se você não está inscrito nesse canal, se inscreve. Inscreve e aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Potter, vamos se despedir então? Valeu, Até gente. logo, pessoal!